Fala aí, galera, beleza? Aqui para mais um episódio do podcast e hoje eu tô aqui com meu amigo Wagner, que a gente já fez várias coisas juntos, a gente já tocou em bar, já tocou em coral, já deu aula na mesma escola de música, e fora as coisas que ele fez antes de mim com música e também depois, só que já faz um tempo que ele é consultor de negócio, que depois a gente vai falar especificamente disso daí, que é esse o teor do raciocínio hoje, desse podcast. Business ou empreender para artistas. Beleza, Vagnão? Obrigado aí, velho, pelo seu tempo aí, por participar. E antes da gente começar esse bate-papo aqui, muito importante de falar de quem apoia esse podcast, que é a Escola Academia do Rock, que inclusive eu também dou aula lá de música. Ela fica no bairro Nova Petrópolis, na Vida Imperador Pedro II, 911. Tem um WhatsApp aqui, todas essas informações vão estar na descrição do vídeo, então se você não conseguir ver, não precisa se preocupar. Lá na escola, a gente já está fazendo os ensaios para a apresentação das crianças, o que é muito legal, que grava um DVD num lugar muito legal lá, as crianças, meu, veste mesmo a camisa e, meu, tem gente que vai de Michael Jackson vestido, é muito louco. E a escola é para todas as idades, a gente tem desde musicalização até para vai 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 para lá de idade, né? E a escola, se você for lá, você vai ver que ela é muito legal, ela é muito estruturada, moderna, ela tem salas de ensaio, todas as salas são climatizadas, né, ambientadas para cada instrumento. Então, se você não sabe o que você quer tocar, dá uma passada lá para a gente trocar uma ideia, porque a gente sempre consegue orientar. Se você já sabe o que você quer tocar, vai lá e marca uma aula experimental com a Catarina. Vocês vão ver que a escola é bem legal. Beleza, galera? Então, chama a Catarina no WhatsApp e marca sua aula experimental. Agora sim, Vagnão, obrigado novamente, meu velho. E para a gente dar o pontapé nessa conversa, cara, explica o que que é um consultor de negócios, e especificamente, né, já dando um gancho, o que que a sua empresa faz, o que que é o seu trabalho, o que que você desenvolve na sua empresa? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Cara, tudo que você quer fazer, eu tenho um grande apreço. Você é um cara que não consegue fazer as coisas mal feitas. Pô, mano, Você tem os essa, caras já querem me conquistar, velho. você tem essa dificuldade aí. É, Você falhou miseravelmente em fazer as coisas mal feitas. é, pode. E isso eu aprendi bastante com você, de verdade. Não, valeu, mano. Cara, trabalho de consultor, eu tava até debatendo isso hoje com a equipe, né? Tem um cara que é mais novo de casa lá, Sim. e eu falei, aí, o que você tá achando? Ele, eu tô achando legal. Eu achei que consultor era um cara assim, mais de dar opinião, de dar um pitaco. Ele pegava assim, baseado na minha experiência, você deve fazer isso, isso e aquilo. É, Que é o que se imagina, né? sim, que Que é o que se espera. estereotipadamente seria isso, né? É, e até comentei, falei, não, cara, a última coisa que eu dou é a minha opinião. Porque a minha opinião, ela vem cheia de vícios, vem cheia de viés, né? Então eu tenho que analisar a administração, né, como conceito, como estrutura, Sim, misturar isso com a minha experiência de mercado, de atender várias empresas diferentes, de ramos diferentes, e aí sim eu trago um contexto. Às perfeito. vezes o empreendedor fala assim, mas não, se fosse você, o que você faria? É outra história. Então hoje a minha empresa ela está focada em ajudar pequenos e médios empreendedores, Legal. e nos últimos anos, né, contando aí a pandemia, foi um trabalho muito de reestruturação. Sim, Mas a gente tava enxugando muito gelo, assim, porque, cara, você planeja, no mês seguinte já tem outro cenário, planeja de novo, e plano de ação, e apaga incêndio, etc. Esse ano que consegui trazer mais resultado realmente junto com os clientes, de desenvolver eles, crescerem, sim, abrir novas unidades, essa perfeito, questão. Então, o trabalho é muito focado em estruturação de empresas, né? perfeito, Arrumar a parte financeira, pensar no marketing, se ele está bem posicionado, se ele está se perfeito. comunicando da maneira Sim, correta, se ele está vendendo o produto certo para a pessoa certa, com o preço ideal, se ele está treinando as pessoas internamente da forma mais legal possível. Então esse é o pitaco, né? Que não é pitaco que a não, gente com dá. certeza, obviamente muito mais estruturado do que a gente pensa, né, que quem vê de fora tem uma imagem totalmente diferente, né. Sim. E aí, já pegando já um gancho no que você falou, quando a gente pensa em resultado, a gente às vezes pensa em fórmulas mágicas, né. Antes de Sim, a gente sim. entrar no assunto mesmo da arte aqui,
E isso é uma coisa muito complicada, que você acabou de falar que na pandemia você planejou, chegava sei lá, no dia seguinte, no mês seguinte, a coisa já tinha que fazer todo o planejamento. É. Isso, esse delay, né, ou sei lá, a ansiedade da pessoa com o resultado, é sempre um problema ou essa ansiedade ajuda o cara a antecipar o resultado, se é que é possível antecipar alguma coisa às vezes? Não, a ansiedade é sempre um fator a ser controlado. Controlado. Todo empreendedor sofre dessa ansiedade. Não, tô perguntando isso porque eu sou ansioso. Nessas horas não tem como não ser ansioso, né? Isso aqui é pra ontem, né? A primeira coisa que o empreendedor aprende é que absolutamente tudo que ele faz volta na cara dele. Certo, sim. Errado. É como você dirigir um carro sem para-choque e sem para-brisa. Sim. Vier água, vai vir na cara. Se vier mosca, vai vir na cara. E aí ele fica muito assim, não, calma. Não quero nada respingando em mim. Sim. Então, o que eu faço para me proteger? Ele quer se acercar de todos, que não aconteça absolutamente nenhum problema. Sim. E a única verdade que a gente sabe disso aí é que vai dar. Essa é a única certeza. É a única certeza que você tem que vai dar errado. Algumas coisas vão dar certo, né? Todo o resto vai dar, não errado, mas diferente do que você planejou. Sim. E aí administrar essa ansiedade é justamente tirar, porque a ansiedade é um tipo de uma variação do medo, né? É um medo ao desconhecido. Perfeito. Então, qual que é o meu trabalho? Como eu já vejo muitas empresas em diferentes níveis, você pega uma empresa que está no começo e fala, olha, eu tenho um caso de uma outra empresa parecida com a tua, só que está lá na frente. Sim. O trajeto que ela fez foi esse, e essas foram as condições que a gente conseguiu remediar. Sim. Mas não dá para se precaver de tudo. Aí elimina um pouco a ansiedade. Sim. Porque o cara consegue ter um pouco de visão. Né, ele consegue olhar e falar assim, agora tá menos nebuloso. Eu sei que tem 3 possibilidades ali que são mais factíveis de acontecer, e aí eu tô preparado para as 3. Sim. Aí diminui bastante a ansiedade do cara. Mas é sempre um fator a se controlar. Perfeito. Porque dá medo, né? Não, o que mais dá é medo. É coisa de doido. Né? Sim. Agora sim, entrando no que eu quero realmente conversar com você, quando a gente fala em arte, basicamente as coisas que eu trabalho hoje é música e tatuagem, né? Vou dizer que é meio a meio, mas os dois estão muito presentes, né? Sim. E na arte, né, o artista, até a gente pode ampliar como artista de uma forma geral, que seja pintor, o cara que tira foto, dançarino, vamos até abrir o leque, que é legal, mas especificamente aí os exemplos vão ser de música e tatuagem, né? O business, né, ou vamos usar uma palavra melhor, né, o empreender, é uma coisa que para muitos artistas é negligenciado, e para outros é visto como maus olhos, no sentido de eu tô corrompendo a minha arte, eu vou me vendendo. E como é que você vê o que isso atrapalha? Lógico que isso vai atrapalhar o crescimento do cara se ele pensa assim, né? Mas como é que você vê esse assunto e como é que é a primeira saída que o cara pode ter para um cara que não sabe o que é empreender, o cara que, sei lá, se ele desenha, ele só sabe desenhar, o cara que tatua só sabe tatuar e ele nunca se atentou para esse tipo de coisa? Essa situação do cara, do artista, ele ter a sensação de que se ele mensurar a arte dele, ele tá se vendendo, não é um erro, não é uma mentira, vamos falar assim. A neurociência explica isso, né? Falando de uma forma bem grotesca, né? Porque nem perto de neurocientista eu sou, mas se você pegar o cérebro e dividir, né, em direita e esquerda, emocional, racional, né, córtex e límbico, você tem ali 4 quadrantes que basicamente o artista ele vai trabalhar, né, vai ativar mais o cérebro, fases, partes do cérebro que são mais relacionadas à criatividade, com a comunicação, né, com sentimentos, que é a parte contraposta do racional. Então, precificar, colocar valor, né, não só valor, mas preço naquilo, colocar um procedimento, né, uma ordem para as coisas acontecer, chegar no horário para fazer as coisas, mínimo, são coisas que não conversam com o lado direito. O lado direito quer ser criativo, quer ser solto, né? Quer ser louco, né, meu? E quer ser livre. E realmente, quando você pega um artista que é assim, fora da curva, ele tá completamente ativado do lado direito, quanto mais ele vira um empreendedor, é comum que ele tenha que dividir a energia e ele meio que apague um pouco mesmo a genialidade dele como artista. E aí o artista, ele sente isso, né? Quando ele
pô, mas toda vez que eu paro para ver as contas, que eu paro para pensar nesse negocinho que o pessoal fala que a gente tem que fazer, eu desenho pior, ou Fico triste, né? fico triste, eu componho menos músicas, né? Sim. Então eu não quero fazer isso. Tá, uma vez explicado isso, se você tratar a música como um negócio, tratar o artista plástico, todos usamos como um negócio, você tem que contrapor, né? Precisa de alguém Sim. para fazer o lado esquerdo. Assim como numa empresa, normalmente os líderes das empresas, o cara que é do comercial, por exemplo, ele é um perfil mais parecido com o artista, que é um cara mais desorganizado, menos padrão e mais criativo, mais envolvente, mais pessoas, etc. Comunicação, enfim. Comunicação. Sim. E esse cara também é desorganizado, esse cara também não tem controle financeiro. E aí que ele precisa de alguém para contrapor. No caso do empresário, o que acaba acontecendo é você ter o casal mesmo junto ali no negócio, porque o homem e a mulher se complementam, vamos falar nessa figura, né? Não precisa ser um homem ou uma mulher, mas nessa figura eles tendem a se entender de alguma forma em casa, isso é levado para a empresa, mas mesmo que não for um casal, uma coisa familiar, há necessidade de ter alguém que seja o chatão, que é o cara que faz as contas, que fala, não, você tem que seguir um horário, não, você tem que ter uma recorrência de artes vendidas, porque senão a gente não consegue. Tem uma lucratividade, né? Custo versus, enfim, né? Custo. Perfeito. E o artista, se ele não quer fazer, e se ele não quer se desenvolver nessa parte, pelo menos ele tem que aceitar que vai ter alguém ali. A sensação é de que está limitando, mas não é limitando. É um cara que está colocando um pouquinho de regrinhas para que o negócio consiga ser sustentável, ou seja, consiga sobreviver. Então tem realmente essa necessidade. Ou você desenvolve e realmente a genialidade vai apagar um pouquinho de vez em quando, ou você vai arranjar alguém, contrata, arranja um sócio, um parceiro, alguma coisa que se complemente nesse assunto. Isso acontece muito com dupla sertaneja, né? Você tem o primeira voz, normalmente é o estrela, né? O cara vem comercial, e o segundo que os caras falam... Não, vamos com calma, né? Ele segura o primeiro, vamos de ônibus que é mais barato, né? Os caras falam, mas o segundo voz nem canta nada, por que ele tá na dupla, né? Mas ele que é a base ali. Com certeza. Não, faz total sentido. Mas eu acho que, independente até de sair até da arte, eu acho que deve ser um problema comum. Fatalmente, como todo mundo que começa a empreender, as pessoas não começam com grandes estruturas e muito menos com funcionário, pode até ter parcerias, mas mesmo assim eu acho que é meio difícil no começo. No começo você acaba sozinho, que nem eu acho que você já até postou, né, que é eu empreendedor, não sei como é que você fala lá, se eu te falando errado. É isso aí. Então você começa sozinho nesse negócio. O cara que tá nesse totalmente no lado artístico aí, mas o cara tá tomando na cabeça, porque, enfim... Lógico, gente, que esse papo aqui é pra quem quer se tornar profissional, né? Quem vai pro hobby é outra história, aí você faz o que você quiser, a criatividade é outra, né? Mas quem quer uma profissão, o cara ele vai ter que organizar, que nem você falou, de uma forma de você sair do ponto A, que é onde você tá, e ir pro ponto B, e lógico que entendendo que o ponto B é mais alto que o ponto A, né? Que o ponto B não pode ser mais baixo, né? O cara que começa sozinho, qual que é a primeira etapa, se é que existe uma primeira etapa, qual que é o primeiro passo que o cara tem que fazer para organizar tudo isso daí, ou para se atentar a esse assunto? Tem um assunto que você fala, cara, de todos os assuntos, esse é o estrutural, velho. Dizem que para quem tem martelo, todo problema parece prego, né? Então, eu corro o risco de estar tendenciado a finanças, porque a minha área de formação é finanças. E até juntando um pouco da minha história, né? Eu tenho formação como músico pela Fundação das Artes. Sim. Toquei de tudo. Toquei jazz, toquei forró, toquei sertanejo, rock, né? Aquelas coisas que a gente tocava que nem a gente sabe o que era que a gente tocava. Sim. E nesse meio do caminho eu fui para a vida corporativa e tive uma pausa e voltei 100% para a vida de músico, onde eu cheguei a trabalhar como hold. Sim. Nessa queda de qualidade de vida, né, eu fiquei ganhando, sei lá, 30% do que eu ganhava na vida corporativa, Sim. Né, vivendo de música, pelo menos no início, depois eu fui aumentando. E meu irmão, um dia ele falou assim, cara, como é que você tá pagando as suas contas? Porque ninguém consegue viver com 30% da renda, né? Aí eu falei, cara, fazendo conta.
Então, para mim, todo problema parece prego, né? Toda solução vem baseada em dinheiro, porque o dinheiro ele é o que move a economia, né? Infelizmente, a gente está nessa questão muito capitalista, concordemos ou não, tudo tem um custo, tudo né? tem um custo, você Não tem que tem o que pagar. fazer. Então, se você quer viver, se você quer só sobreviver da sua arte, beleza, você toca por comida e tá tudo certo, você vai sobreviver da sua arte. Mas se você quer viver e quer viver bem, precisa de um roteiro. E aí saber quanto custa as coisas e até onde vale a pena é um caminho muito bom. Então, sendo prático, pensando na música. Quando eu saí da empresa, eu peguei minha rescisão e comprei uma Fender, cara. Acho que foi uma guitarra de 8 pau lá, comprei. Aí você fala, puxa, devia ter comprado na Tajima vendo hoje, né? Não, então, aí que tá. Eu já tinha uma guitarra de uns 2,5 pau, que para músico profissional é uma guitarra ok, mas não é, né, a super boa. E eu tinha esses dois modelos de guitarra e eu tinha um violão que era mediano. Quando eu fui tocar sertanejo, quando eu ia, os caras falavam assim, você tá disponível, você pode tocar com a gente? Posso, tá, mas onde que é e qual que é o cachê? Aí o cara me falava, tal lugar, o cachê é tanto. Falar, então, para esse cenário, como é um lugar longe, é um lugar com uma paga menor tal, eu vou comprar mais disco. Então, eu não vou levar a Fender, eu vou levar uma guitarra, né, mais simples que eu tenho aqui, que tem um som legal tal. As caixas de som do lugar não vão dar nem conta de pegar um som de uma guitarra super top. Então, eu tinha dois equipamentos, um equipamento A e um B, né? Por quê? Para não correr tanto risco. Então entra a questão de números, de saber mensurar. Sentido. E quando eu tinha um show melhor, eu também não ia oferecer o mesmo equipamento. Porque o cara fala, tá, mas por que né, pro boteco você cobra 200 e pro show você vai cobrar 800 reais? É o mesmo cara, é a mesma mão, não justifica. Eu falei, não, mas tem toda uma questão, tem equipamento, tem ensaio incluso. E aí, entra aquilo que eu comentei pra você, o cara que ele tem uma autoestima muito boa, vamos falar assim, no ramo artístico, ele acha que ele tem que cobrar tudo, o olho da cara da arte dele. Todas as situações, né? E aí ele ainda fala assim, pô, eu só queria ser reconhecido. Bom, o CEO mais top da empresa que você pode chegar a ver, ele chegou lá querendo ser reconhecido também, né? Ou seja, o reconhecimento não é uma coisa simples. Não, imagina. Não é uma pessoa chegar e comprar a pulseirinha que você fez ali na praia e falar assim, isso é reconhecimento. Pro artista não, ele quer com o ego massageado. Sim. Isso não é fácil. Então, não adianta você tentar passar o custo disso para alguém e cobrando mega caro. Sim. E tem aquele cara que ama tanto que faz que por ele nem cobrava. Já aí faz o contrário, né? O cara faz tudo. Não, dá, o que você tem? Não, vai isso aí. Uma porção de calabresa Já fritas, demorou. Aí, tá tudo bem, né? Sim. E aí, nessa questão, você começa a entender que existe essa autopercepção. Como é que o mercado trabalha? Como é que os meus colegas estão cobrando? Mas eu acho que eu sou melhor. Não. O que você acha é um problema seu. Se o público não concordar, irmão, você vai cobrar o que o público pagar. Exatamente. Chegar no momento que esse jogo virar, aí você cobra quanto você quiser que as pessoas vão pagar. Mas antes disso, não. Né? Então, perfeito. Entender de números, entender o mercado, as finanças, para mim é realmente o primeiro ponto. Porque sem isso, você pode ser o melhor guitarrista do mundo. Se você cobrar errado, você vai tocar tudo, em boteco. Né? Você vai voltar John Petrucci para tocar na pizzaria. Sim. Eu acho que esse é um dos maiores erros, né? Que eu já tive, eu acredito que você também já teve, né? Que a gente olhar uma banda, né? Ou seja, o artista que for, e você vê aquela, por exemplo, vamos pegar pra mim, da minha infância, que é emblemático, né? Aquele show do Guns N' Roses em Tóquio. Cara, você vê os caras chegando de limusine, cara, tem 5 integrantes, cada um chega com uma limusine, você fala, aí os caras sobem, aquele palco lindo, correndo pra lá, você tem a sensação que a fotografia da vida dos caras é aquilo. Isso. E de certa forma, naquele ponto da banda, a fotografia dos caras era aquilo mesmo. Só que eles têm outras pessoas que fazem o que eles não precisam fazer, que é montar o palco, que é pensar quanto cobra o show, que é negociar, enfim. E eu acho que o custo faz total sentido, porque senão você não consegue nem investir para crescer, porque não é só também questão de custo, né? Você tem que ter uma parte do seu lucro, do seu dinheiro para investimento, que eu acho que você também fala disso, né? Com certeza. Tem que ter senão você não sai do lugar, né?
É assim que funciona mesmo? Ou É exatamente assim. um mês tem que puxar, teoricamente, o outro mês para ser um pouco melhor? Ou é mais a longo prazo isso daí? Sim, é os dois. Os Tem um dois? longo prazo e tem um pouquinho disso. O que você ganhou, vamos falar de um autônomo, né, de Sim. um artista. O que ganhou tem que pagar as contas e tem que sobrar um pouquinho, porque esse pouquinho é o que vai te levar para o próximo nível, né? Se você é um pintor, você vai precisar de comprar mais tinta, mais tela, né, fazer mais propaganda, participar de mais eventos, e tudo isso tem custo. Isso é um investimento, tá? Quando a gente fala investimento, não é investir na bolsa, alguma coisa do tipo, é investir, pegar o dinheiro que você já tem, sem ter que pegar em banco para não ficar caro, e comprar o seu próximo passo, né? E com música a mesma coisa, né? Imagina se o músico falasse assim, eu só vou comprar o meu instrumento quando alguém me contratar. Aí o cara fala assim, mas como é que eu vou te contratar se Eu você... já vi gente assim, velho. Não te cortando, mas já vi, cara. De verdade. Já vi, velho. Eu também já vi. Aí você fala, mano. É tipo, não, enfim, mas. Exatamente, não faz sentido. Não, só de falar já é incoerente, né? É, Só. porque quem tá querendo chegar no próximo nível? É quem tá te contratando, que não tá nem aí, se você não puder, ele vai contratar outra pessoa, ou é você? Então o investimento é seu. Sim. Né? Você tá comprando o próximo passo. Né? É como se você estivesse numa ponte e aí cada mês você comprasse uma tábua para colocar no próximo, no próximo passo que você vai dar. Você está Perfeito. construindo a própria ponte. Né? O caminho do dinheiro é né, nessa linha aí, né? Para estruturar os caras. Cara, legal. E falando em investir, é lógico que a gente. Aí eu acho que nem você falou, o artista ele acaba sendo muito sonhador. Porque ele vê um mundo de uma forma menos matemática, vamos dizer assim. Isso. Posso estar falando errado, né? E o cara, às vezes, ele acredita muito no que ele faz. E não que não deva acreditar, porque eu acho que a primeira pessoa que tem que comprar o seu negócio é você mesmo, senão não faz sentido nenhum. Mas às vezes você compra demais. E às vezes você se põe até num patamar que tá acima disso. Como é que o cara, velho, ele vai. Como é que você tenta ajudar o cara a ele ter a frieza de saber falar assim, meu, peraí, eu tenho minhas qualidades, mas também não é pra tanto, assim, segurar um pouco o cara que a gente fala botar o pé no chão. Porque muito artista que eu vejo, os caras, meu, é muito comum o cara viajar, o cara, não, vamos fazer, não sei o quê, e o cara pega o dinheiro que nós já não tinha, pega empréstimo, e vamos, porque, mano, o negócio é embaçado, e quando você vê, o mundo aqui embaixo funciona de um jeito, num tempo e num giro diferente, né? É. Você tem um cara que tá passando por isso? Como é que o cara pode lidar com essa coisa assim da autoimagem, de achar que é mais ou menos? Ou também tem o contrário, né? O cara que acha menos do que é. Nunca sai do E nunca quarto, sai do né? lugar, né? Enfim, lógico que são dicas diferentes, mas como é que você vê? Um empreendedor, né, no geral. Como consultor, muitas vezes o meu papel não é ditar as regras. Sim. Muito empreendedor fala, cara, me fala o que eu tenho que fazer. Aí isso eu aprendi até quando eu trabalhava no Sebrae. Falar, meu amigo, se eu te disser o que você tem que fazer e der certo, eu tenho que virar seu sócio? É. Porque se eu te falar o que fazer e der errado, você vai me culpar. Né? Perfeito. Então eu não posso Se comprar esse risco. Eu posso falar quais são os cenários, quais são as consequências. Sim. E aí você tem que escolher. E muitas vezes isso acaba tomando um papel de dar um pouco de corda para o cara se enforcar. Sim. Em que sentido? Nós somos teimosos, todos. Empreendedor, não empreendedor. A gente tem algumas convicções que a gente quer provar no play ali, né? Na vida real. Sim. E faz parte do nosso aprendizado. Perfeito. E aí eu não tenho nem esse direito de tirar essa oportunidade do cara aprender. Errando, às vezes, Sim. mas ele tem que aprender. Como consultor, eu tento deixar o ambiente mais controlado. Cair numa almofada, vai cair, mas vamos cair num colchão, né? Exatamente. Colchãozinho, assim. Meu papel é botar o colchão ali. Eu achar que realmente o cara vai tropeçar e vai cair, vamos falar assim, né? Mas faz parte do progresso dele. Então, para o cara que tem um ego muito inflado, cara, você acredita muito no que você está falando? Eu acredito. Então, vamos fazer um teste. Né? Digamos que foi um show. Não, se eu fizer esse show aqui vai ser fantástico. Não, vamos contratar a melhor empresa de som, vamos contratar as melhores bailarinas, tal. Falei, então vamos fazer um teste. Em vez de contratar as melhores bailarinas, isso aqui, vamos contratar tudo mal menos meia boca, num formato pequeno, que o seu bolso aguenta.
Se você testar e funcionar, cara, funcionou, você provou que estava certo, você investiu o dinheiro certo para ter o retorno certo, e com esse dinheiro que teve retorno, aí você mais Você tranquilamente dá um passo maior. dá um passo maior. O que você acha? Beleza. Na hora que ele começa a ver que, não, mas aí é fogo, né? Você viu que o cara do som não fez a parte dele. Não, você viu que as bailarinas ficaram atrasadas, porque o palco não tava do jeito que eu queria, né? Meio que assim, a culpa é de todo mundo menos do cara, Sim. né? E aí é onde eu falo, sabe o seu potencial, a sua voz, ou o seu, né, a sua arte? Então, desses 10 tópicos aqui, só representa um. Os outros 9, igual você falou, não tava nem na tua mão. Você vai depender dos... É o que a gente brinca, não dá pra fazer uma seleção só de Neymar. Não. Não é só um ponto bom que, né, todo mundo tem que ter. Tem que ser distribuído. Eu até brinco, a melhor banda que eu já toquei até hoje foi uma banda não profissional, né? Que era Simplesmente lá, lembra, né? Sim, sim. Que a gente mais conseguiu coordenar. O vocalista era diretor de marketing, o batera era professor de Kung Fu. Você vê, não. Os caras não eram músicos mesmo. Mas a gente fez um trabalho de tão coerente aquilo, que assim, o cara sabia, sei lá, se tivesse uma escala de 0 a 100%, o cara tocava 50%. Ele não era tão bom. Mas a gente pegou 50% dele certinho e colocamos nas músicas. Então ele tava tocando o máximo dele. E o necessário. E o necessário. E aí vinha uma banda equilibrada. Pra quem tava ouvindo, fala, é coerente. Sim. Funcionou, né? Imagina eu botar um cara fritador de solo tocando com os caras da nossa época, que eram os Backstreet Boys, por exemplo. Não ia fazer diferença nenhuma, né? Tem que ter essa coerência. E pro cara que não tem lá muita autoestima ainda, o teste também vale. Faz um teste no ambiente controlado. Pequeno, perfeito. E fala assim, perfeito. Uma coisa que eu sempre comento, eu falo, sabe qual é a parte ruim de você ser um artista pequeno ou de um empreendedor pequeno? Aí o cara fala assim, não sei, é que ninguém dá a mínima. Essa é a parte ruim. Aí o cara fala, qual que é a parte boa? A parte boa é que ninguém dá a mínima. Então se você fizer uma merda muito grande no palco... Não vai dar nada. Não vai sair no jornal o seguinte, né? Fulano de tal fez uma merda que, nossa, vai acabar com a carreira dele. Não tem carreira. Ninguém tem conhece. Nada, então não tem o que perder. Sim. Testa. Vai lá. E normalmente, como o cara já tem aquela pressão de que acha que vai ser muito ruim, dificilmente é muito ruim. Aí o cara vai lá, faz a apresentação, fala, olha, perfeito. Rolou, deu certo, né? Nossa, no fundo funcionou bem, não sei o quê. E aí o cara vai se animando. Então, criar esses ambientes de teste, ou seja, para você errar à vontade, mas tranquilamente, sem comprometer seu dinheiro. Porque o erro que você falou vai fazer parte, né? Não tem como, né? Vai. Você tem que ser muito bom para acertar um tiro de primeira com uma bala só, velho. E até o cara que faz isso, ele atirou um monte de vezes errado, né? Provavelmente. Ou seja, é impossível acertar de primeira. Só fazendo um adendo, assim, uma coisa que é interessante, você comentou dessa foto, né, do álbum do Guns N' Roses em Tóquio, né? Sim. Que é a imagem que a gente tem das coisas. E quando eu dava aula de música, inclusive na mesma escola, né, eu falava pros alunos, cara, você percebeu que a sua orelha toca melhor que você? Não, cara, não entendi. Falei, não, a nossa referência auditiva é da música gravada em CD, rádio, bonitinho, com estúdio. Sim. O cara errou, regravou e tal. O que você vai tentar reproduzir na mão? A mesma coisa. Aí quando você toca aqueles som todos afinados, você fica possesso, né? Exato. Você fala assim, não nasci pra isso. O que você tá tentando? Seu cérebro tá te falando. Tá falando assim, não, você tem que acertar na primeira sem nunca ter tentado. Sim, e o CD não foi gravado de primeira. Exatamente, não existe isso. E aí eu deixava ele claro, falou, fala pra sua orelha ter paciência com a tua mão, porque ela já conhece, a sua mão não. Não, perfeito. Né? É mais ou menos nessa linha, o empreendedor tem que ter um pouco disso também, né? Você tem que ter um pouco de paciência, porque você não é um gênio que vai acertar de primeira. Sim, perfeito. Outro ponto que eu achei legal que você falou é que, de certa forma, quando a gente faz uma coisa pequena, a gente pode validar a ideia para depois dar passos infinitamente maiores. Sim. E na faculdade, quando eu fiz, fala muito de plano de negócio, vamos fazer negócio. Não, tem muito desse lance assim que o cara quer montar a empresa, o cara não quer escrever nada, não quer planejar, o cara quer, velho, sei lá, eu quero ser guitarrista, eu quero tocar, né? É meio contraintuitivo, né? Você falar, você vai tocar guitarra, na lista lá a guitarra tá em 10º, né? Tem 9 coisas que não tem nada, enfim. Mas o cara,
Aí a minha pergunta é como é que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor, né? Porque a gente tem uma ideia e a gente tem que fazer essa ideia sair do plano da ideia e ir pro plano real e, se possível, ter lucro e se pagar. E lógico que é um trabalho médio, longo prazo. Como é que o cara pode ter noção, velho, se a ideia dele vai pra frente ou é viagem total? Porque às vezes todo mundo todo dia tem ideias. Sim. Só que a gente tá já fala, nossa, eu tô viajando. Aí depois passa umas 3 semanas, 4 meses, um cara lança um negócio e fala, caramba, velho, eu pensei, sei lá, Sim, ou pensei algo, eu nisso pensei e nisso, o cara velho, e o lançou. cara lançou. E às vezes você acha que essa ideia é genial e às vezes alguém tenta e fale, sei lá. Como é que, aliás, né, como empreendedor, qual que é o limite da insistência e da teimosia? Se é que existe limites, né, velho? Tem sim. E você colocou muito bem. A contrapartida é realmente, né, você ser perseverante ou ser teimoso, Sim, né? As coisas andam muito juntas, é uma linha muito tênue, é bem sim, difícil você entender, né? Cara, teimosia é quando você começa a causar mais dano do que ganho. sim. Então, assim, você tá perdendo muito tempo, dinheiro e familiar no meio do Tá caminho. perdendo tudo ao seu redor. É, Acho que é uma hora de, pelo menos, dar uma refletida a respeito, né? Agora, por quê? Tá custando muito caro, né? sim. Tudo é uma análise de risco, né? É tipo uma seguradora. Vai ser, Quando você fizer sucesso, mas não né, você foi tão insuportável por tanto tempo que ninguém quis mais estar do seu lado, ninguém quis mais te apoiar e você fez sucesso, você não tem ninguém mais para compartilhar isso, vai ter valido a pena? sim, Se a resposta for sim, vai fundo. Se você não, e o risco, né? Se você não fizer sucesso, tem que lidar com isso, né? E não entrar numa depressão, por exemplo. E quando você fizer sucesso e estiver sozinho, você também não tem que entrar numa depressão, porque você fala, então, é um caminho que eu escolhi. sim, Eu acredito que não tem muito por onde correr, né? Ah, a gente, o mundo artístico, ele tem muito a ver com essa questão da inovação, né? De a gente achar que uma música boa vem de um insight muito sim. louco, né? A gente fala, não, que esses músicos aqui, né? Meio que, né? Tipo o Roberto Carlos, né? Cada vez que acontece alguma coisa triste na vida dele, ele lança Uma música uma música que estoura, né? estoura, né? Pô, aí não dá, né? Vamos ter que sair matando parente Sim, pra fazer é, sucesso, vai ser complicado, né? com certeza. Então, dificilmente as coisas são feitas de eureka, né? Do tipo, nossa, eu tive um insight e isso Perfeito, aconteceu. E pode ser que você não sobreviva financeiramente até ter esse insight, porque você não sabe se vai perfeito, ter com 15 anos ou com 45, né? Até lá você tem que pagar suas contas. No final, você tem que fazer o arroz com feijão muito bem feito, perfeito. né? Se você conseguir se sobressair em alguma coisa, legal, deixa a sua criatividade ir, deixa o seu suporte, né, de pessoas, de contatos, sei lá, te ajudar nisso. Sim, Mas assim, aceita que o básico tem que ser bem feito, sim, né? Feijão com arroz bem feito. E aí você vai trabalhando essas nuances de uma forma mais legal. Você perguntou tem um limite, né, da gente teimar, insistir, sim, é. essas questões todas. Ah, é mais ou menos o que eu tinha comentado dos 10 tópicos, né? Você tem 10 itens que você tem que ser bom, e você só é bom guitarrista, por exemplo, E você vai não ser o é. único lá, Vai né? ser um único tópico e seu gráfico vai ficar capenga. Para mim, uma saída muito boa é você estar cercado de gente boa. Sim, Nos dois sentidos. Boas no que fazem e gente boa de brother, de gente sim, fina, né? Porque você aprende com os erros dos outros, né? Você não cria uma coisa do zero, você vai se adaptando, tentando entender como funciona. A sim, exemplo de uma gravação de um dos discos que eu participei. O meu produtor falava assim, cara, não tenta ser melhor que o Foo Fighters na guitarra antes de você conseguir entender como o Foo Fighters funciona. Aí eu, uma dica tá, simples, mas muito não boa, né? entendi. Não Ele vale, falou assim, não, pega esse riff e toca igualzinho. Aí eu fui, treinei isso no estúdio, com a hora comendo lá e ele tentando gravar e ele me ensinando na hora. E eu tocando, ele falou assim, legal. Você acha que o timbre tá bom? Eu, tá. Você acha que o pedal tá bom? Tá. Eu falei, então, é a guitarra do cara e é o pedal do cara, beleza? Tá. Você é o guitarrista do Foo Fighters? Não. Então já de partida, você tentando tocar igual, já não ficou igual. Aí eu,
Tá, isso é um ponto ruim. Mas você tá tentando gravar o disco do Foo Fighters? Aí eu falei, não. Então tá bom, porque já ficou diferente. Sim, Só que sim. ao tentar você ter a humildade de absorver isso e estruturar, agora você pode fazer uma variação, coloca o seu jeito. Aí eu fui lá, ele tá vendo como ficou com uma carinha de Foo Fighters, mas ficou com a sua pegada? Sim. Aí eu falei, sim, entendi. Falei, sabe qual foi o seu erro? Não, você ou tentar, você chegou aqui tentando tocar igual ou melhor que o cara do Foo Fighters, e na outra faixa você tentou ser só o Wagner, sem E, o, influência de nada, e sem onde você foi genial, personalidade, sem provavelmente foi no timbres, outro, no Wagner. foi aquela mistura. Então você tá cercado de pessoas boas, é um pouco do que eu quis dizer com ter o produtor, né, ter a guitarra, ter o Sim. Foo Fighters, são uma série de ferramentas, de bases, de informações que você vai pegando no meio do caminho para te estruturar. Então, como é que o cara faz para mitigar risco e ter mais sucesso, saber se a Sim. ideia dele vai fazer mais sentido? Cara, toda ideia é boa e toda ideia é ruim ao mesmo tempo. Perfeito, faz Né? sentido. O que importa mais é a estrutura que você monta para fazer isso acontecer. Sim. Ideias todo mundo tem o tempo todo. Poucos são que, né, você pega num range ali, né, de quantas pessoas tiveram ideia, vai, 100 mil pessoas. Quantas das 100 mil pessoas tiveram ideia e fizeram alguma coisa a respeito? 10 mil Perfeito. pessoas. Das 10 mil pessoas, quantas ele procurou, estudou, se cercou de pessoas boas que puderam ajudar ele para fazer o negócio direito? 1.000. Sim. E aí, quando você faz parte das 100 mil pessoas que tiveram a mesma ideia, você se sente lesado, né? Tipo, o cara copiou a minha ideia. Eu falei, então, amigo, teve outras 100 mil pessoas que pensaram a mesma coisa. A questão é que esse cara que deu certo, ele passou pelo filtro de fazer alguma coisa a respeito, E foi estudar, indo. se cercar de pessoas legais e aí sim fazer o negócio acontecer. Perfeito. Então é esse caminho que eu consigo enxergar. Cara, você falou 2 pontos aí que se eu não, vamos ver se eu não esqueço, né? Que eu acho fantástico e necessário. O primeiro dele é que eu já ouvi até um cara falar essa frase, eu não vou lembrar quem é, infelizmente. Mas ele fala assim: todo mundo quer ter a ideia de 1 milhão, mas você perde a ideia de 10 reais de todo dia. E às vezes, Isso. a ideia de 10 reais isso faz sentido, então. Faz muito Todo sentido. mundo quer ser um milionário, mas ninguém tá pegando as ideias pequenas que talvez te leve a ser milionário, né? Eu tenho até brinco, né? Quando eu vou fazer uma consultoria, eu falo, ó, tem uma ferramenta de trabalho que eu cobro muito caro para te disponibilizar, mas para você, cliente, eu vou disponibilizar de graça. A gente dispara um monte de gatilho emocional, cara. Sim. Nossa, que exclusividade, Vixe, né? Maria. O cara até se arruma na cadeira, sai eu pego uma folha em sulfite branco e coloco assim, falo, essa aqui é a ferramenta. Mas não tem nada escrito. Então eu falei, escreve aí, mural de ideias. Aí o cara escreve, mural de ideias. Agora cola na parede. Aí ele cola na parede. Quando ele cola na parede, eu falo assim, o que você vai fazer? Você vai pegar esse bloco de post-it, toda vez que você tiver uma ideia, sem julgamento nenhum, você vai anotar no post-it e colar na parede. Nenhuma ideia nasce boa. Toda ideia nasce ruível, Sim. inviável, sabe? Só que o mundo da criatividade, das ideias, não pode ter limite. Sim. Porque ela vem de novo do lado do cérebro, que ele não pondera, é o lado criativo, né? Então, você sai colando essas ideias, e qual que é a técnica? E isso é comprovado cientificamente, né? Sim. O post-it é colorido para ativar a parte criativa, você cola na parede, e aí dentro dessa metodologia, se o post-it, bom, né, da marca boa, né? Ele descolar da parede e você não fez nada, aquela ideia já perdeu o time. Pode jogar fora, você nem leu o post-it. Mas, se você colou ali na parede e foi tendo ideias, você vai ver que o caminho normal é você parar um dia para olhar e falar assim, nossa, essas 4 ideias, elas têm a ver umas com as outras. Aí você pega essas 4, forma uma outra ideia que já está mais evoluída, e essa sim você consegue fazer alguma coisa. Perfeito. Mas ela sai de 4 ideias completamente quebra-cabeça. Isso. Perfeito. E aí ele vai envolvendo aqui, ele vai evoluindo. Então, quando perguntaram, né, acho que foi pro Santos Dumont, né, como é que ele descobriu o avião, né? Foi nessa linha, tal, pensei mais ou menos nessa, mas, cara, você tentou, sei lá, 10 mil vezes fazer o avião, você só acertou uma. Eu falei, cada vez que eu errava, eu falava, descobri um jeito de não fazer. Perfeito. Vamos voar, né? Então, toda ideia nasce horrível.
Por exemplo, do Santos Dumont com aquelas asas de madeira tentando pular de um barranco. Aí, quem vê hoje fala assim, não, lógico que... Ridículo, né, velho? Não tinha chance de dar certo. Só que se ele tivesse se podado e não tivesse continuado com o estudo científico em cima daquilo, não teria saído a obra-prima. Então tem uma relação incrível em cima daquilo. Né? Aí tem um pouco da insistência, da teimosia, mas existe uma metodologia para você evoluir essa ideia. Né? Então, cientificamente comprovado. É o que as startups usam, são as etapas de evolução de uma startup. Né? Então, tem um método, existe isso, e realmente é o que eu estou tentando dizer. Você vai criando essas ideias, vai conglomerando, e em algum momento ela vai evoluindo. Cara, perfeito. Aí eu já vejo uma outra. Tô pegando só frases que eu vejo na internet, né? Meu trabalho hoje aqui tá fácil. Que outra coisa que a gente sempre fala é que feito é melhor que perfeito. Nossa, muito bom. Porque, tirando esse fato que tirar essa ideia de só querer lucrar 1 milhão e começar a ver valores para depois chegar lá, a gente, todo começo, a gente tem aquela pressão ou quer ser o mais perfeito possível. Eu posso até falar do podcast. Se eu pegar o primeiro para hoje, a gente vai tendo uma evolução. Se é muito, enfim, é outra história. Só que o mais importante, eu acho que é sempre começar. Ou como é que você vê isso daí? Essa frase do feito melhor que perfeito, isso é um fato nas empresas que você trabalha? Sim, com certeza. Você tem que se botar à prova. Sim. Porque no final, se a gente juntar a questão de você não vai acertar de primeira, já é uma premissa. Não tem essa expectativa, cara. Né? Você vai lá para errar e você entender que o erro é um benefício, é um caminho para aprendizado, Perfeito. você já vai perder medo. Porque você tem medo de errar. Mas se você está desejando o erro, você vai ter medo do quê? Do que você está desejando? É estranho. Sim. Você vai desejar o erro. Né? E aí, o feito é melhor que o perfeito, por quê? O perfeito ele nunca saiu do papel. Sim. Aí o feito aconteceu, já foi ruim, aí foi melhor, até virar um negócio muito bom, né? Tem um exemplo de um kit que eu montei para os meus clientes. Eu tinha consultoria, trabalhei por 1 ano, 2, fechei para trabalhar com o Sebrae, porque eu não podia ter CNPJ aberto, e aí no meio da pandemia, no meio de 2020, acabou meu contrato com o Sebrae. Então, tipo, eu estava desempregado no meio da pandemia, sendo o único a renda da família. E eu tava com R$ 1.200 no bolso, cara, para abrir a empresa. Era isso. E foi bom, a empresa sou eu, né, que é um consultor, vou tentar. E aí eu tive o apoio de algumas empresas que eu atendi, inclusive no Sebrae, que falaram assim, ó, não sei nem o que você vai fazer, mas eu já quero, gostei do seu trabalho. Então eu já saí de lá com umas 2, 3 empresas para pagar as contas, pelo menos. E aí eu com essa ideia de, nossa, eu quero fazer uma experiência do cliente diferente, né? Sim. De novo, né? Eu querendo ser melhor que o Foo Fighters sem nem ter feito feijão com arroz, né? Querendo ser melhor que as consultorias grandes aí, as Deloitte da vida. Quero chegar chegando. Quero chegar chegando. Todo artista é assim, né? Sim. E aí, meu lado, a gente falou a mesma coisa. Só que aí eu pensei, deixa eu usar a metodologia que eu sei que dá certo, de testar primeiro. Eu fui na Daiso, sabe, né? Lojinha de shopping. Sim, do japonês. Comprei uma pastinha meia boca lá, R$ 5 de plástico transparente. Peguei um tapete de EVA, eu tinha em casa, cortei na tesoura e coloquei ela por dentro. Virou tipo uma pasta com uma almofadinha dentro. Sim. Aí eu coloquei uma caneta, um post-it e eu acho que um aromatizador, alguma coisa assim. Fechei, coloquei um adesivo que eu mesmo fiz. Falei, esse é o kit do cliente. Aí eu cheguei no primeiro cliente assim, tá, você é um cliente da consultoria, tá? Aqui, ó, meu kit. Aí ele, legal, eu só lido com empresário, né, cara? Os empresários têm um nível de vida bom, né, cara? O cara já tem uma grana e tal. Aí ele olhou, aquele negócio parecia feito pela sobrinha dele de 8 anos, né? Falei, que legal, né? Ele foi abrir, a pasta quebrou, meu, foi horrível. É péssimo. E aí eu fiquei com muita vergonha, né, cara? Mas eu cheguei em casa e justamente a ideia era testar. Porque qual que é o caminho que as pessoas pensam? Deixa eu entrar aqui numa empresa que faz brindes, deixa eu fazer um orçamento. Comprar 1.000 lá. Tem que comprar 1.000, né? Vai sair, sei lá, R$10.000 pra você fazer umas pastas que não vai dar certo. E aí, numa outra reunião, eu falei assim, cara, eu sei que o kit ficou lá, não ficou lá aquelas coisas, mas você tá usando? Ele, putz, cara, se eu te falar, eu sou seu amigo, né? Eu falar a verdade, ela tá ali guardada ali, eu nem lembrava que tava com o seu kit. Desculpa, não quero nem. Mas você perguntou, né? Aí eu, tá, beleza. Resposta aceita. Eu voltei pra casa e falei, o que? O pessoal não tá usando o kit.
Aí eu comecei a reparar em todos os empresários, comecei a olhar as fotos dos empresários que eu Sim. atendia no Sebrae. Todos eles tinham um caderno. Um caderno mesmo, para fazer anotação. Não era agenda, não era um plano, era um caderno. Falei, tá, vou dar um caderno pro cara. Aí eu peguei, né, pedi comprei um caderno qualquer assim, Sim. colei o adesivo da empresa de novo, falei assim, tá, você é cliente, bem-vindo, tal, toma aqui um caderno. Eu fiquei olhando. Aí o cara na outra reunião, vou usar o seu caderno aqui, ó, porque agora que você tá aqui, a empresa vai mudar. Falei, putz, cara, Você fala mais o caderno representava a mudança da empresa. Então não importava se o caderno era uma merda, ele era o que significava que era Sim. legal. E ele falou, vou anotar aqui as coisas que eu vou mudar na empresa. Aí viabilizou. Já era uns meses pra frente, já tinha juntado uma grana, falei, eu vou mandar fazer o caderno da consultoria. Você já deve ter visto umas publicações minhas. Mandei fazer numa gráfica bonito, tudo personalizado. E hoje é o que mais acontece. Eu entro na consultoria, primeira reunião. Na segunda, venho com o kit e o cara fala assim, esse é o caderno da mudança. Sim. Né? Então, quer vira um dizer, símbolo, verdade. Vira um símbolo. hoje ele é um caderno bom, né? Mas teve umas 4 versões aí que, pelo amor de Deus, eu não me orgulho. E aí tem que até tirar sarro até hoje. Mas se você não se propor a correr esse tipo de risco, a ser ridículo ou fazer um negócio errado, né? Quer coisa mais ridícula do que todos os vocalistas de banda de rock que você gosta, que eu gosto? Né? Os caras são muito ridículos, né? É verdade. Se pegar ainda a fase do hard rock, então, você fala, como é que os caras sobem com aqueles shortinhos, com o cabelo... É verdade. E depois vira tendência ainda, né? Exatamente. Você fala, que loucura, né? Mas os caras não querem um cara de blazer e camisa polo em cima do palco. Ele quer um cara diferentão, né? Mas você precisa usar. Perfeito. Então o que você contou, velho, às vezes é uma coisa que eu me pego pensando, porque se eu falar errado, você já me corrige, hein? Você falou que você fez o kit lá, o primeiro que você comprou na Daiso, fez lá as gambiarra lá pra você, e depois você pegou um caderno, que é uma coisa que já existe e foi funcional pra depois a ideia se tornar melhor. Essa ideia de você sempre querer buscar algo que, não digo que não existe, né, mas você... É aquele negócio de não reinventar a roda. Isso também faz sentido no mundo da empresa, porque às vezes o cara quer inventar tanto, e você fala, meu amigo, o lápis tá aí, cara, não precisa ter uma caneta com pilha que marca a hora e fala com você, ou tipo, é assim também, às vezes o mais simples, eu acho que nem sempre o simples é o que resolve, mas via de regra, no dia a dia, eu acho que o mais simples é o mais funcional. Isso se torna, de certa forma, a melhor estratégia. Não tô querendo ditar uma regra geral, né? Mas até pro cara que... Porque isso até envolve no custo, né? Que volta lá no que você falou. Você solucionando de forma mais simples as suas etapas, você além do resultado ser mais eficaz, o valor vai ser menor, acredito eu. Sim. Isso é uma verdade também? Eu tenho como linha guia. Sim. E aí trazendo pro mundo da música, né, cara? Você é guitarrista, eu sou guitarrista. Não tem cara mais megalomaníaco que guitarrista, né? Sim. Hoje em dia eu acho que os bateristas... tem essa... hoje o mundo tá bagunçado. Mas os tecladistas dos anos 80 também, né? Vamos falar de músico no geral. O cara, ele chega... ele tem que ter 328 mil pedais. Sim. Né? E aí, se você fizer uma média ponderada numa equação, você vai ver que ele usa 3. O tempo todo ligado, né? O resto... E um é afinador ainda, né? E um é afinador. Um afinador, não serve pra nada. E um afinador e outro é volume ainda, né? O resto ele fica ali, tem uma pitadinha no finalzinho do solo, tem um apite ali, puta, né? E é mais ou menos isso. Aí quando você vai ficando mais velho, cara, você tá de saco cheio já de carregar equipamento, andar com 3 guitarras, suporte de violão, não sei o quê. Que é isso, meu, né? Você carrega uma guitarra, uma pedaleirinha e é isso, meu. Cabo no ampli do estúdio mesmo e, né, vida que segue. Isso é maturidade, né? Entendi. Voltando para a questão de acertar de primeira, né? O senhor, acho que é o Leonardo da Vinci que falou isso, né? Que o último estágio da sofisticação é a simplicidade. Nossa, é paradoxal, forte, né, velho? Porque assim, você fala, não, o que é simples é tosco. Não, cara, para você pegar uma ideia e podando, até ela virar um negócio simples, é difícil. Ela ficou sofisticada, mas levou tempo para chegar lá, né? Então, essa sofisticação, essa simplicidade, fala, mas o cara pegou uma garrafa e colocou um rótulo, pô, isso aqui é inovação?
né? Muitas vezes não é uma coisa disruptiva, Sim. né? Ela é uma incremental, mas que foi funcionando. Eu acredito muito nessa questão da simplicidade, e eu Sim. entendo que a simplicidade não é uma coisa fácil de se E atingir. foi onde o Steve Jobs calcou as ideias dele, né? Fazer um Isso. celular com um botão, né? E não... Porque o celular já tinha tecla, de tipo teclado mesmo, né, velho? Exatamente. Faz sentido. Trazendo para da música, o tal do Paul Reed Smith lá, Sim. né? As guitarras das PRS. Ele tentou fazer uma coisa entre Fender e Gibson com uma escala meio parecida. E aí você pega uma entrevista do Santana e fala: Santana, por que você gosta da PRS? Ele falou: porque ela faz o que tem que fazer. Aí, tipo, ninguém entende quando ele fala isso. Aí você olha mais uma outra entrevista dele, vai somando, e fala: cara, se eu tocar num lugar frio, botar no case e tirar do avião num lugar quente, ela não vai empenar. Se eu precisar mudar a afinação dela com ela aqui, mesmo com a ponte meio flutuante, ela não vai desafinar. Se eu der bend de 2 tons nela e voltar, ela não vai desafinar. Se eu abaixar um pouquinho o volume, ela tira quase completamente a distorção. Eu tenho uma guitarra limpa. Se eu mudar a chave dela, ela tem um humbucker ou um single coil, né? Uma guitarra de captação simples ou dupla. Ela é extremamente inteligente. Só que na cabeça dele ele fala assim: isso aqui era o mínimo que a guitarra tinha que fazer. Não, falando aqui, cara, afinar era o básico, né? Então, é perfeito. É essa simplicidade que a gente precisa, né? E quando você pega a guitarra ruim que ela desafina, fala: foi caro, ruim, mas a guitarra é ruim, né? Perfeito. Exatamente. Então, chegar nessa simplicidade é um negócio difícil, cara. Não é... Cara, você falou um negócio que eu falei pra um aluno de guitarra, eu acho que ou foi essa semana ou semana retrasada. Eu falei até no WhatsApp, lembrei agora. Ele tava comprando a pedaleira, o aluno, e eu falei assim pra ele, eu falei, cara, quem tá preocupado com pedal é aluno. Eu falei, você pode ver, quando os alunos vão ensaiar na escola, os caras levam case, pedaleira. Eu falei, professor é a guitarra no amplificador, velho. Os caras não querem mais carregar nada. Você fala, é tipo solucionar com o que tem e solucionar com o mínimo possível. Exatamente. Porque senão tudo é transporte, é custo. Não tem como, porque você ter um set de pedal vai custar muito caro. Vai. Então, de certa forma, é que você falou, tudo cai no custo, né? Tudo cai no custo. Cara, um outro lance, que aí assim, esse aqui, antigamente eu pensava de um jeito, e hoje eu não vou dizer que eu penso de uma forma contrária, porque não é bem contrária, mas eu penso de uma forma que não é tão igual antes. Sempre quando a gente fala em empreender, e quando eu tava na faculdade, eu acho que existem certas palavras que não tem como você sair de, por exemplo, sempre vai ter aquela palavra que fala, qual que é o seu diferencial? Isso. E eu entendi o diferencial, antigamente, de uma forma como algo que você faz diferente. Vamos falar o mais tosco aqui, né? É algo que você faz diferente dos demais, da concorrência, e para você ser reconhecido por isso. Agora, pegar um caso prático do que acontece comigo na Tatu, e por que eu mudei o raciocínio de como eu vejo essa questão. Tá. Eu imaginar, se você perguntasse assim para mim, Fernando, qual que é o seu diferencial na Tatu? Eu iria te responder até um tempo atrás e falar, não, é a forma como eu faço meus projetos. É a parte que seria a parte artística. Sim. Que como artista eu vou achar que o meu diferencial é a parte artística. Eu vou pegar, cara, casos que acontecem rotineiramente, que isso quebrou um pouco o meu raciocínio. Porque eu achava que o meu diferencial era esse. Só que eu comecei a reparar que tinha cliente que efetivamente fazia tatu comigo pela forma como pensa meu projeto. Então, para esse cara, esse foi o diferencial. Mas tem uma leva de gente que faz comigo porque eu sou um cara que antes de tatuar a pessoa, eu explico demais. Eu dou um workshop pra pessoa antes de... E a pessoa fala, meu, vou tatuar com você porque eu gostei da forma que você me explicou. E para essa pessoa, o meu diferencial foi explicar. E não necessariamente minha resultado arte. final. Aí tem outro que faz comigo porque eu só tatuo uma pessoa por dia. Eu venho dessa ideia de, não, o dia é pra você, a gente vai fazer sem pressa, a gente toma aqui café, uísque que tem lá de graça pra pessoa, a gente vai passar uma tarde aqui sem pressa. E a pessoa fala, não, gostei disso, eu não quero ir no estúdio que eu seja tratado como uma linha de produção, eu quero ser um cara... Então tem o cara que o diferencial foi isso. E tem o cara que também eu tatuo tatuagens de música, né, que tem um musical, que o cara tatua comigo pelo fato de eu ser músico. Que ele fala, ele se sente melhor representado, porque ele fala, não, o cara toca, ele vai entender o que é pra mim. Isso. Só que pra cada cliente, o meu diferencial foi um. E aí, né? E aí eu te pergunto, nas empresas, quando você vai fazer diferença, lógico que não existe não existe isso não dá pra ser taxativo. Mas como é que você fala pro cara buscar o diferencial dele,
sendo que às vezes o diferencial tá mais em como o cliente percebe, no que ele tá procurando, do que efetivamente eu falo. Porque eu comecei a reparar que se eu pego o cara que tá procurando eu pra explicar direito, e eu começo a falar muito da arte, esse cara fala, não, eu não... Tipo, você tem que ter o feeling de saber o que cada um quer. Isso. E acaba sendo meio complexo você falar, esse é o meu diferencial, como se fosse um. Como é que você vê essa questão e como é que trabalha as empresas? O caminho é esse. Você descobriu na prática exatamente o caminho que a didática, né, a ciência, vamos falar assim, né, da administração aplica. Quando eu estava no Sebrae, eu trabalhei como agente local de inovação. Então, meu trabalho era ir visitar as empresas e trabalhar a metodologia dessas de startup para conseguir trazer inovação. A inovação sempre começava sob a ótica do cliente. Porque Legal. o que mais acontece é a empresa fala assim, tive uma ideia incrível. Ué, qual que é? É assim, assim, assado. Mas baseado em quê? Não, eu sou um gênio da minha área. Eu sei o que eu tô falando, mas baseado em quê? Baseado em mim mesmo, caramba. Você fala, precisa de outra se basear em outra coisa, né? Aí você pega, investe uma grana desenvolvendo aquele produto, aí o que você faz? Você faz o cliente engolir. Mas, não, você vai comprar isso aqui, meu. Você vai comprar porque isso aqui é bom pra você, eu tô te falando. Eu sei que eu tô falando, mas baseado em quê? E ninguém explica baseado em quê. Sim. Né? Quando você entra no programa de inovação, o meu trabalho era primeira coisa, era fazer um questionário no cliente do cara e perguntar como é que ele via aquela situação. Mas por que você compra desse cara e não compra do Zé da Esquina? Sim. É igual, mesma coisa, mesmo restaurante. Se bobear, o outro é mais barato. O outro é melhor, né? mais barato, mais limpinho, por que você não vai lá, né? Vamos falar assim. E quando você botava a voz do cliente, a percepção dele realmente era diferente. Do que o cara achava. Falava uma esquizofrenia, assim, corporativa gigante. O cara, eu sempre achei que era a qualidade do produto. O cara falou, não. Cara, a qualidade do restaurante para ele é Outback. Esse é o nível que ele quer, não é você. Ele compra porque ele não sai fedendo a óleo da tua cozinha, do teu restaurante, e porque ele chega, o restaurante tá sempre meio vazio, ele consegue comer rápido e ir embora. Ele falou, pô, então o fato de eu não vender muito é um ponto bom para ele, porque é vazio, ele come rápido e faz que quase não tem aglomeração. Caramba, nem imaginava. E aí, o que a gente faz? Com essas informações, a gente usa a metodologia para estudar, entender como transformar isso, né, bacana, molda, dá para o marketing, né, para o setor de marketing, transformar isso numa embalagem legal, e aí você divulga. E aí sim entra um posicionamento, uma comunicação e um diferencial, que aí você põe na sua fachada. Restaurante X, né, aqui você come rápido, prático e sem incômodos. Sim. Mas não foi ele que teve essa ideia. Por ele ia falar assim, não, qualidade, atendimento e melhor preço, né? Tipo, parecendo uma Marabras da vida aí, né? Pô, mas isso não é diferencial, né? Isso é obrigação. Então, normalmente, o seu diferencial vem do que as pessoas conseguem enxergar. Sim. E aí tem um ponto interessante falando do lado artístico, que você já ouviu a frase, não se dá um bom vinho para quem não tem paladar? Cara, se você não... Já pegar uma garrafa de vinho de 200 conto, para um cara que prefere sangue de boi, ele vai continuar preferindo sangue de boi, irmão, porque ele não tem aquele paladar, ele nem quer ter. A sua arte nível hard é a mesma coisa. Você pega uma arte nível hard e fala, você olha o ângulo de incisão que a agulha da minha máquina perfura a tua pele. É 22 mil batidas por minuto. Terminou já de tatuar? O cara não quer saber, ele quer saber o que aquela merda vai representar para ele depois, né? Sim. E aí quando você... Cara, tem uma coisa que é muito legal de você, Fernando. Você é contraditório no sentido... Tem vários, né? Vamos ser sinceros. Falando. Ao mesmo tempo que você é obcecado por algumas coisas e você não mede esforços, tem muitas coisas que você é extremamente preguiçoso, cara. Né? Sim. Né? Ultimamente eu tô mais preguiçoso do que... Isso é um diferencial? Em que sentido? Você bota processo em tudo. Isso sempre foi seu diferencial. Sim. Cara, vamos botar assim, ó. Vamos afinar o violão, lembra? Afina o violão em ré, toca as músicas daqui e não precisa nem mudar a afinação. Vamos fazer assim, né? Mudar o tom, né? Sim. Você usa a afinação a favor de você. Isso sempre foi muito inteligente da sua parte. Então... Cara, alguém achou inteligência em mim, meu. Viu? Puta. No seu estúdio, pelo que a gente já conversou, você faz a mesma coisa. Então, esse procedimento que você colocou,
né, de sempre trabalhar com a mesma estrutura, mas não do mesmo jeito, para cada cliente você trata de um jeito, Sim. mas você segue a mesma estrutura, por isso que cada um consegue perceber alguma coisa, mas você consegue fazer com que ele perceba, porque cada vez que ele for, você vai fazer o mesmo trilho, só que cada vez ele vai perceber uma coisa. A Sim, exemplo de quando você lê o livro uma, duas, três vezes, e cada vez que você lê parece que é um livro diferente. com O livro não certeza. mudou, Sim, você mudou. E é isso com o cliente. Agora, se você, Fernando, não tiver procedimentos, não tiver padrões, cada vez que o cara for no seu estúdio, você vai atender ele de uma maneira diferente. E aí ele vai falar assim, pô, da outra vez tinha um café, né? tava melhor, né? Você fala, Dessa vez a janela tá fechada, né? "Cê- Dessa vez você não conversou comigo, né? Aí Então, ele não consegue medir o que ele pode gostou, o que ele não crer. gostou. E aí, já dando um gancho, que é outra coisa que quando a gente fala em empreender, né, tem essa questão do diferencial e tem a questão da experiência do cliente, né? Que essa questão da experiência do cliente é uma coisa que a gente pode filosofar para muitos caminhos, Tem pano pra manga. porque daria só para começar com esse assunto e terminar. Aliás, qualquer assunto falando em empreender, dá para começar ir nele e ficar nele. É. Porque a experiência do cliente, eu acho que meio que vai pelo mesmo caminho. Porque às vezes você acha que você tá querendo causar uma determinada coisa, mas a sensação do cara é outra. Então, esse processo ele se torna igual, sempre é o cliente que vai dizer, por exemplo, sei lá, vou falar que é uma besteira, né? Vou pintar as paredes de preto, porque aí vai dar um clima assim, que eu acho que vai chegar mais aconchegante, e a pessoa chega e fala, nossa, tá meio pesado ver. E às vezes deu um efeito contrário do que você pensou. Então, sempre nessas questões, o cliente é o que vai ditar o que realmente aconteceu? Funciona da mesma forma? Eu acredito A muito experiência do nisso. cliente? Mas falando da experiência do cliente, tem duas coisas. Tem a jornada no cliente, tem o funil que você trabalha, e aí os dois juntos é a experiência. Vou explicar. Sim. Jornada do cliente é o que ele faz com ou sem você. Perfeito. Então, eu vou pesquisar um professor de guitarra. Aí ele pergunta para o amiguinho na escola, aí o pai desse aluno pergunta para o amigo dele, ou sai procurando na internet, ou vê vídeo no YouTube. Cada um vai seguir um caminho até chegar na escola que você dá aula, por exemplo. Né? Perfeito. Essa é a jornada do cliente. O que as empresas fazem? No meio dessa jornada, ele estuda e vê como é que o cliente faz o caminho dele normal, assim, sem eu existir. Ele faz isso. Então, em todos os pontos de contato com o cliente, eu tenho que estar lá. Então, toda vez que o cara perguntar e pedir indicação de escola, esse cara que vai indicar, ele precisa conhecer a escola que você dá Sim. aula. Toda vez que ele vai procurar no YouTube, tem que ter um vídeo lá dessa escola para o cara encontrar. Se ele procurar no Google, também. Então, a jornada do cliente que faz, o funil, né, que é o funil do marketing, né, Sim. que a empresa se posiciona bem nos momentos que o cliente está procurando. A experiência do cliente é o quê? Todos os pontos de contato que você calhar de ter com essa empresa tem que comunicar legal, Sim. né? Então, a minha esposa fala assim, nossa, mas você vai na padaria de blazer. Eu falei, eu vou na padaria de blazer e de crachá. Ela, mas por quê? Eu falei, porque se eu for de pijama, eu sou o japonês que compra pãozinho, né? Se eu for de blazer, é o japonês que não sei o que ele tem na cabeça, mas ele põe um blazer de manhã para ir comprar pãozinho. Já chamei a atenção. Já é, você fala, Se esse eu for de cara... crachá escrito consultor, é o japonês consultor. Sim, entendi. Então ele já parte do pressuposto de entrou um cara novo na padaria e fala, que Quem japonês que é é? esse cara? Não sei, acho que ele é consultor, tá escrito no É crachá tipo dele. você ser o objeto da própria história. É. Sim. Então, sim, você consegue explicar, então, todos os pontos de contato com a minha empresa tem que comunicar o que eu faço. Né? Eu tenho que ter essa cara. Isso não quer dizer ser o chato, né? Que você vai ficar lá, ô, toma meu cartão. Não. Comunicar é assim, é Sim. passivo. Né? A Senão você pessoa fica, tá não, te tome. vendo Sim. e vai percebendo esses pontos de contato. A caneta que eu mandei fazer de brinde da minha empresa. Enquanto ela não ficou excelente, eu não estabilizei o fornecedor. Até a caneta, mas é só uma caneta que se dá de brinde. Mas, cara, imagina que o cara pega uma caneta escrito W Suzuki Consultoria e ela falha. Aí fala assim: essa Então, caneta aqui, essa da consultoria não funciona, pega outra. Na mesma frase já tá, não funciona e consultoria. Então o cara o cérebro dele já falou assim: sim, algum se tem, essas coisas não evitar ter prestam. falhas no... Perfeito. Tudo que eu der pra ele que falhar, inevitavelmente ele vai conectar. Tem que funcionar, tem que ser legal, tem que ser bacana.
Então, Porque senão é um brinde que você... Pra que você vai dar um brinde que você sabe que é ruim, né? Nem Isso, dá, né? nem dá. Nem dá. Exatamente. Aí você já corta o custo e não passa vergonha. Duas coisas juntas. É. Perfeito. Então, é um pouco do que eu aprendi, inclusive com você. Eu lembro que eu era muito relaxado na hora de tocar, e você sempre foi um cara muito técnico, Sim. né? E aí você fala, pô, você vai ficar tocando 2 notas aí a música inteira mesmo, né? Pô, dá uma atrapalhada nisso aí, né? Não, beleza. Ia lá e estudava, né? Você pegava no meu pé lá quando a gente ia tocar. E esse lado seu da excelência, cara, eu adotei bastante, né? Eu vejo isso. Quando você falou assim, ó, tô fazendo um podcast. Falei, cara, já tô te acompanhando e é bem feito, é legal. Obrigado, Na velho. hora que você fala assim, quer participar? Eu falo, claro, é bem feito, é bacana, é contigo, vai dar certo, certeza. Não sei se é assim, mas... É diferente de você ser um cara super gente boa, mas tudo que você faz é mal feito. Aí já fala assim, mas e a chance de eu ir e ser um lugar de dar ruim, né? de dar ruim, de ter que gravar 2 vezes, de não ter estrutura, né? É sua comunicação, é a sua experiência. Então, eu tento fazer da mesma forma, porque com essa chatice nossa de sempre tentar fazer o melhor, uma coisa mais, não melhor, mas uma coisa mais coerente, que funcione, né? Parece que assim, eu já vi muito cliente falar isso, cara, se você vendesse comida, eu compraria. Porque como você é tão chato para as coisas, que eu acho que para você fazer alguma coisa faz sentido, Não, né? Porque um cara que se incomoda em fazer um trabalho bom, você vai se incomodar do outro lado, né? Não tem como, né? É da personalidade. Mas aí, cara, você já me deu outro gancho que eu acho que é muito legal, que nem falando aqui do podcast, que eu acho que às vezes acontece em empresa, né? Pra isso aqui dar certo, é uma junção de pelo menos 3 coisas. Eu, o convidado você e os caras do estúdio lá do @gravacinha, hein? Então, por exemplo, os caras fornecem a estrutura, deixa tudo eu confortável pra mim vir aqui só pensar na pauta e você chega nós dois. E no empreendedorismo é muito disso. Tem aquela máxima lá, eu já tô só nas frases, hein, galera? Ninguém faz nada sozinho. Não. E isso, por exemplo, tem gente que às vezes o cara pensa o contrário, né? Porque uma coisa é você começar a empreender sozinho por uma necessidade. Outra coisa é você achar que você é autossuficiente. E eu já cansei de ver muita gente nessa vibe de achar que é autossuficiente, eu dou conta de tudo. Não, eu sei fazer, eu edito, eu gravo, eu sou o cara. E aí, nessa de eu sou o cara, a qualidade acaba, em algum ponto, dando ruim. E isso, lógico, isso por si só já atrapalha de qualquer forma, mas um cara que tá nessa vibe, achando que vai fazer tudo sozinho, diferente de por necessidade, não tenho como contratar, não tenho. Aí eu sou obrigado a fazer sozinho. Isso. Mas de certa forma, o cara, desde o começo, nem que for parcerias de troca de serviço, de ajuda, o cara tem que começar. Isso você indica pra quem tá começando na arte. Porque a arte, eu acho que assim, dando até um passo pra trás, a arte é meio confusa. Porque, por exemplo, eu me formei em marketing. Então, vamos supor, eu me formei em marketing, não tô dizendo que o que eu vou falar, não tô dizendo que é simples como eu vou falar. Mas vamos tentar traçar a linha de forma fácil. Eu me formei em marketing, eu faço o meu currículo, eu faço um estágio, trabalho bem e, teoricamente, eu vou tendo... Agora, na arte, você começa por onde? Primeiro que não quer nem dizer que o cara precisa de faculdade ou não. Então, já tem um monte de coisa. A maioria dos artistas não estudou. Às vezes os caras não sabem... Tipo, tem artista de rua que, meu, o cara faz coisas nenhum, não sabe às vezes nem falar, nem ler, e faz umas coisas absurdas. Então a arte independe meio disso. E como é que o cara se olha nesse cenário de não ter direção, se eu vou junto com alguém, se eu não vou junto com alguém? Como é que o cara organiza isso? A demanda de empreender já exige muito conhecimento em várias áreas, muita preparação. Como é que o cara, dentro desse caos de informações e decisões que ele tem que ter, como é que o cara pode ter o que a gente chamaria de passo 1, velho? Aí é contraditório, porque... aí azedou o pé do frango, como diria um amigo. A primeira palavra que eu ia falar é humildade. Sim. Só que se colocar humildade na mesma frase que o artista, é um negócio que choca. Porque é difícil o cara ter essa humildade, né? Muitos, né? Não todos. Por que humildade? Vou usar o exemplo do empreendedorismo. Sim. Se alguém muito jovem chegar para mim e falar assim, Wagner, qual que é o primeiro passo para eu ser um bom empreendedor? Eu vou falar assim, vai trabalhar para alguém. Você fala, não, irmão, você não entendeu. Você não entendeu, eu quero empreender. Eu falei, então, vai trabalhar para alguém. Fala, por quê? Cara, se você começar sendo seu chefe, você não vai cumprir horário, você não vai fazer coisa que você não quer fazer, você não vai fazer nada.
né? Você não vai ter força de vontade para isso. Quando você trabalha para os outros, você não tem escolha, filho. Ou você faz, você é mandado embora, Sim. né? Você acha, estagiário é pago para fazer as piores tarefas que sobram do escritório. Perfeito. E é por isso que é a parte tão legal de se aprender, né? Aí aprende a varrer, aprende a montar coisa, né? A ajustar, Que Santa buscar Sé, não. coisa na rua, na rua principal do comércio, enfim. Para estruturar, você tem que ter essa humildade. Então, essa humildade de você entender que não sabe tudo e que precisa de ajuda é o primeiro ponto, né? Você, como um cara, como um artista, é legal que ele trabalhe, tenha contato com a arte através de outras pessoas também. Sim. Entra músico, tem muito músico que critica os outros músicos que trabalham para outros. Exemplo, escola de música. Você vai para uma escola de música, tem muitos que falam assim: ah, não, mas tá dando aula ainda? Como se fosse demérito. Ah, você ainda grava lá naquele estúdio? Mas por quê? Não, porque o meu sonho é ter o meu estúdio. Meu irmão, Você não tá sabe nem quanto de ligado. investimento precisa para abrir um estúdio? Cara, só para preparar a sala você já sabe quanto faliu. custa aquela porta para vedar o som? Quando você souber, Exatamente, cara. você vai alugar, é melhor, é mais barato, né? Aí você começa a ver que não tem fundamento as coisas. Aí quando você tá no bastidor, né? E eu aprendi mais sobre música sendo hold do que como sendo front, vocalista. Nossa, eu fui o hold de banda de axé grande. É mesmo, não sabia, não. Fui hold da Aline Rosa, tal. E, cara, era uma logística animal, assim, né? E a gente ouvindo, né, tudo no ponto eletrônico aqui, aí os caras falam assim, ô, o tecladista que era o diretor de palco, né? Falando no microfone interno e falando assim, ó, a Aline tá meio mancando aqui, cara. Acho que a outra música não vai dar pra você de pular, não. Aí, os caras, vai pra música 3. Aí, beleza. Todo mundo já dava um joia, já tava combinado, música 3 e tal. Sim. Todo mundo sabendo, até os holds, né? Então eu tava por trás do palco ali e vendo toda a cena acontecer e vendo a estrutura. Eu fico imaginando como seria se eu tivesse tido contato com esse trabalho antes de virar um cara de front. Nossa, ia mudar total. Entende? Já. Só que também é contraditório porque eu só fui um bom hold, só consegui chegar no nível Porque profissional de você hold tá. porque eu fui um bom músico. É quem nasceu primeiro ovo a galinha. Porque eu já montei Puta muita merda. batera, já montei muito PA, Pode já montei crer, muito velho. pedal, e eu sabia mexer em tudo. Mas você trabalhar com os outros, você aprende mais barato. Você aprende ganhando. E não. Sim. Porque quando você empreende, você está arriscando só o seu dinheiro. Que é a história do que eu falei do carro sem para-brisa, sem para-choque. Tudo que você faz, você se lasca e é do Sim. teu bolso. Quando você está atrapalhando para alguém está comprando risco. Né? Alguém está pagando para você estar lá fazendo cagada, acertando, errando, enfim. Né? E você trabalhando dessa forma, você pode perceber que é mais leve. Você tem Sim. uma responsabilidade, você aprende. Se você quiser, você abre a sua própria escola de música, abre o seu próprio estúdio. Mas se você achar que não é o caminho também, você já fica por lá, que não tem demérito nenhum. Porque ser empreendedor é difícil também. Não, pra caramba. Né? E não é pra todo mundo, né? Porque hoje também se vende uma ideia na internet como se todo mundo tivesse que largar pra empreender. Nossa. E não é feito pra todo mundo, né? Você categoriza que é um perfil de pessoas, isso dá pra aprender essa coisa do empreender, porque são se a gente falar, são 3 perfis, né? Concursado, CLT e o empreender, né? E o empreendedor pro concursado é quase que o oposto, né? Um busca estabilidade, que é o que eu mais vejo, né? Não tô dizendo que todo mundo seja encostado, não é isso, mas a maioria das pessoas que eu vi que busca concurso é por uma estabilidade, e o empreendedor vai o cara tá solto, né? O cara não sabe o que ganha nem o mês que vem, às vezes, né? E... Não, é perfil, cara. Perfil. O empreendedor ele tem que gostar, tem que ser apaixonado por desafio, cara. Todo empreendedor, quando ele tá assim, já tá, não consegue dormir, tá preocupado, tá com dificuldade, tá tenso, tá triste, tá estressado. Aí ele ainda tem uma ideia e fala assim, cara, tá pensando em abrir um restaurante, o que você acha? Mas você tem uma oficina mecânica, né? Velho. Por que você quer abrir um restaurante? Não, porque eu acho legal. O empreendedor é maluco, sabe? Ele nem ajustou um e quer fazer outro. Esse é o negócio do desafio. O cara que não é empreendedor, ele precisa de um ambiente um pouco mais controlado. Ele não consegue viver nesse caos que é essa vida. Né? O cara chega e fala, como assim? Não tem horário para entrar nem para sair.
Como assim eu não tenho salário fixo? Como assim eu não tenho férias? Como assim? O cara que não consegue conviver com isso, ele não dá pra ser empreendedor. Perfeito. Existe um outro lado, né? Que o cara que é empreendedor e acha que tem tempo pra tudo. Ele fala, não, eu não preciso ir amanhã. E acaba acontecendo. Cara, na arte, né? Quando eu comecei lá com essas ideias de querer dar aula de guitarra, enfim, né? Eu, por falta de informação e um monte de porque também a gente tem que botar que a gente aprendeu música antes de internet. A gente não tinha YouTube. Não, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando a gente estava na fase de adolescência, a gente não tinha internet para mostrar nosso trabalho. Não tinha. Não tinha. Você tinha que mostrar a rede social era a vida de verdade. Você tinha que conhecer. Não, você tinha que conhecer a pessoa, tinha que conversar, né? Hoje na internet você se conecta com alguém que tá lá na Casa do Chapéu e a pessoa te vê. E hoje não vou dizer que é mais fácil, mas você consegue ser um pouco mais. Você tem mais possibilidades que antigamente. Mais possibilidades. Porque, lógico, todas as fases têm suas dificuldades, né? E então, só que quando a gente fala de mostrar o nosso trabalho, enfim. Cara, até esqueci o que eu ia falar. Deu branco. O que eu tava falando, velho? Esqueci, mano. Pô, eu sei que você tava falando. Então, quando eu comecei a dar aula de guitarra, então tinha as dificuldades lá. Que hoje é muito mais fácil você ver essa. Quando eu quero dizer, quando eu tinha 17 anos, eu não fazia a mínima noção do que eu ia fazer pra ganhar dinheiro com aquele negócio. Porque o que eu enxergava era o meu bairro e olha lá. É isso. Porque eu também não consegui ir tão longe assim, por causa que, enfim. Hoje não. Hoje a internet ela te dá um campo de visão que ela torna algumas coisas muito mais possíveis do que antigamente. Tanto que a gente até brinca por exemplo, na tatuagem, que 20 anos atrás ou 10 anos atrás, se você falasse que era tatuador, todo mundo ia falar, você tá ficando louco? Você se perdeu na vida? Hoje você fala que vai ser tatuador, as pessoas falam, puta, que da hora. Então você muda o perfil das coisas. Então, apesar da dificuldade de perfil, hoje também tá muito mais fácil de qualquer um. Hoje eu diria que o cara precisa, não quero dizer que precisa ter menos habilidade, mas parece que antigamente eu tenho a sensação que antigamente era mais difícil. Eu tinha essa sensação, né? Falando da evolução da sociedade, envolvendo o que você comentou ali de perfil, a gente vive um momento da sociedade no geral de autorresponsabilidade. Sim. Eu fui criado na feira livre. Né? Vendia banana na feira, você lembra disso aí. Sim. Você até faz na palestra que você fala, né? É muito legal, cara. Cara, fui criado no meio do bullying, meu. Assim, japonês, lá no meio vendendo banana, cara, era só piada de duplo sentido, é pesado. Sim. Zoou a mãe, zoou todo mundo. Essa foi a minha escola. Né? Imagina um ser bruto que nem eu, tendo que lidar com um empresário, que é uma coisa um pouco mais polida, no dia a dia. Não posso ficar fazendo mais piadinha de duplo sentido, Sim. piada racista, machista, que na época era normal. Sim. Né? E fica falando, isso aí os caras são Nutella agora, isso aí que é o raiz, como se aquilo fosse o certo. Sim. Não, tinha um contexto, ok? E hoje a gente tem um outro contexto. Você não pode mais ficar falando tudo que você pensa. Aliás, você tem que pensar muito bem, né? Refletir no que você tem como a sua verdade para não ficar falando realmente besteira, né? Dito isso, você tem uma sociedade de autorresponsabilidade. Atingimos? Não, mas já se debate. Sim. A exemplo de não querer já tratar um homossexual de maneira diferente, Sim. Né? De não tratar um japonês, um negro, sei lá, com racismo, Sim. ou achar que a mulher é menos que o homem. Tudo isso vem com relação à autorresponsabilidade. Voltando ao carro sem para-brisa e sem para-choque, não tem um ser mais autorresponsável que o empreendedor. Sim. Porque tudo que ele faz volta na cara dele. Né? E aí, quando você traz isso para o intraempreendedorismo, que é o funcionário que tem visão de dono, né, ele se autorresponsabiliza. Então ele não fala assim, eu vou chegar no horário porque já viu, né? O chefe pega no pé. Eu vou chegar no horário porque eu tenho que chegar no horário, caramba. Né? Eu vou fazer essa tarefa não é porque eu tenho só até às 5 para fazer. Eu vou fazer porque tem que ser feito. Né? É o simples. Né? Eu não vou tirar sarro de outras pessoas porque a sociedade é cheia de mimimi. Não, porque é legal, errado. porque não é legal, cara. Não faz sentido, mas... Você falou isso aí, não te cortando, lembrei uma coisa, né? Quando você vai geralmente nos banheiros, tem o negócio lá de puxar o papel, e sempre tem a frase escrita, duas folhas de papéis é o suficiente para enxugar a mão.
Quando você não paga o papel, você não tá nem... Agora, quando o cara que paga o papel, o cara fala, puxa, então dependendo do lado da moeda que você tá, você entende o impacto. Sim. Porque uma empresa que eu falo, tudo que você faz é custo. Você entrou, você ligou a luz, você já tá pagando. Tudo é custo, né? E o funcionário que eu acho que tem essa ideia, como é que você falou? É intraempreendedor? Intraempreendedorismo. O cara, ele tem uma noção que até eu já vi um cara falando que a melhor forma de empreender é empreender em outro CNPJ que não é o seu. Porque você tem menos risco e tem mais Perfeito. chance de sucesso. É essa visão. Esses dias minha esposa tava falando assim, né? Nossa, amor, você trabalha muito, cara. Você você esquece que existe feriado. Eu esqueço mesmo. Entendeu? Chega no dia 6 de setembro, eu falo assim: o que eu vou fazer amanhã lá? Amanhã é feriado. Ah, tá, legal, amanhã é feriado. Mas como é que eu vou trabalhar amanhã se meus clientes não vão me atender? Tipo, eu tô pensando em trabalho. Ela, mas quando você era CLT, como é que você era? Aí eu fui fazer essa reflexão. Aí eu lembrei que quando eu era CLT, cara, eu não tava nem aí. Eu trabalhava final de semana, eu trabalhava de noite, eu não tava nem aí. Né? Eu chegava a burlar o ponto, de bater ponto, né? O ponto eletrônico ali, pra não captar minhas horas extras. Porque meu chefe um dia falou assim, cara, não quero mais saber de horas extras sua. Você tem que sair fora, tem que ir pra sua casa. Aí teve um dia que eu fui trabalhar de sábado, eu fui e não bati o ponto. Tipo, eu burlei pra poder trabalhar. Você fala, esse daí tá doente, Então, todo mundo tá indo no contrário. isso que um dia eu pensei e falei assim, cara, CLT não é pra mim. Eu tenho que ser empreendedor, não quero essas regras. Eu quero trabalhar, quero fazer o negócio acontecer, quero realizar, quero ajudar alguém. Perfeito. Cara, agora você me deu um gancho muito importante, porque quando eu comecei a tocar, eu comecei com 12 anos. E logo que eu comecei a tocar, quando eu já tinha uns 14, 15, eu já me liguei que o que eu gostava, as coisas que eu gostava, não ia ter emprego. Eu me liguei, não tem emprego. Música não tem emprego. Não. Então eu já comecei a me ligar muito cedo que eu falei, cara, se não tem emprego, você tem que ter outra coisa. E aí, lógico, hoje as coisas são muito mais claras, mas eu falei, então eu vou ter que na época eu pensei, eu vou ter que trabalhar para mim mesmo de alguma forma. Só que por outro lado, eu sempre gostei dessas coisas de marketing, business, palestra, de empreender. Eu sempre achei muito legal essas coisas motivacionais. Eu acho muito louco, velho. Sempre gostei desde cedo. Sim. Só que por que eu tô te falando isso quando eu tinha 14 anos, Caína? Porque você pega hoje eu tenho 37. Eu sempre falo que quando eu comecei a trabalhar por conta, lógico que eu não comecei esse ano, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a minha cabeça foi trabalhada durante os anos para perseguir e me preparar para isso, se é que eu me preparei, né? Mas eu digo assim, a cabeça sempre tinha um foco, eu tô trabalhando aqui, mas a minha vontade é estar lá e eu ficava sempre consumindo coisas. E quando chegou o dia que eu efetivamente consegui virar, para mim não foi um susto. É verdade. Só que eu penso assim, pra um cara que quer empreender e o negócio caiu o assunto no colo dele, pensa uma verdade que eu até vi durante a pandemia. O cara tinha um emprego, foi mandado embora. E o cara não consegue emprego e pegou a rescisão, o cara fala, meu, vou empreender. Só que a ideia de empreender pro cara nasceu naquele momento. Ele não teve nem tempo E de se ele não preparar. teve o tempo de se preparar, eu não digo nem se preparar tecnicamente no conhecimento, eu digo psicologicamente e emocional, de falar, não, isso é o que eu quero fazer. Então eu acho que esse meu preparo, se é que eu posso dizer, emocionalmente pelos anos, facilitou muito minha vida e um monte de coisa. Quando um cara, velho, chega pra você, um amigo seu, que a criança perguntou te falando, o cara nunca parou pra pensar nessa hipótese. Pensa o artista, então, que ele tá lá no começo, mas ele só tá desenhando ou tocando, e ele nunca parou pra refletir nesse assunto. Como é que você fala pra esse cara se preparar? Não dá tempo, né? Não dá tempo de preparar. Então já ferrou. Então a minha pergunta já acabou aqui. O cara entra no estúdio já com o REC apertado. Já, exato, né? E no negativo. Não tem muito o que fazer. Cara, é até aí o ponto onde entra o consultor, inclusive. O cara que sempre foi empreendedor e o cara que sempre se preparou para isso, esse papo a gente teve ano passado, inclusive, Sim. né? Você foi me perguntar alguma coisa lá da empresa e eu falei, cara, você é um cara que constrói as coisas, você planeja, o caminho é esse aqui, né? Você já foi se construindo. Sim. Inclusive, para você ser empreendedor, você precisa preparar a sua vida pessoal. Porque toda a escala de horário, o carro que você vai ter é diferente. O cara que é executivo de empresa, ele vai ter um carrão e morar numa casa diferente. Né? O empreendedor ele é do carro velho porque ele investiu tudo na empresa. Exatamente. O prédio da empresa dele é incrível, tem ar-condicionado, a casa dele não tem nada. O carro tá batido, né? Você vai... cara, é assim mesmo. Então essa preparação, ela já é realmente
estágio ali para o cara parar. Quando o cara, a exemplo que você deu, pega uma rescisão e não se vê com uma outra, né, outro caminho a não ser empreender, ele precisa de um consultor, cara. Ele precisa, Sim, ele não tem escolha. Por quê? Vai custar muito mais caro ele aprender na cabeçada e vai demorar um tempo para ele amadurecer. sim. Vai demorar, no mínimo, ali 2 anos para estabilizar. Isso sendo legal ainda, né? Sendo legal. É, Se eu mostrar matematicamente o quanto vai custar, as cagadas que ele vai fazer de contratar gente errada, vender pelo preço perfeito. errado, comprar o produto errado para vender errado, tudo que ele vai fazer vai custar muito caro. Né? Então, o empreendedor, o consultor, ele vem com essa ideia de não reinventa a roda. Cara, administração é administração desde sempre. Eu venho, Sim. te mostro, te ilustro o caminho que você tem. Né? Sem querer reinventar a roda, sem botar muita firula, vamos falar assim, é isso aqui, ó. Sabe? Aquelas músicas Sim. de 4 acordes. É Eu tipo falo, isso, né? É a música de simples, 4 mas acordes. funcional, né? É sempre funcional. Faz isso, você vai ganhar dinheiro, daqui a 2 anos você pensa em crescer e ser diferentão e blá blá blá. Mas esse é o caminho. Então, o papel do consultor é de acelerar o processo de aprendizado. Né? Então, o que você perderia de dinheiro errando, você repassa uma parte desse valor para um consultor, para ele te ajudar a passar por esse caminho. Né? E aí eu, pelo menos, trabalho da seguinte forma: eu não quero render o meu cliente, a minha empresa de consultoria. Meu papel é ensinar. Eu chegar nele e falar assim: olha, como você CLT pensava e como o empreendedor deveria Sim. pensar. E aí eu pego e falo assim: como eu vejo negócios, eu, Wagner. À medida que ele vai pegando minha mentalidade, meus clientes até falam: agora eu tenho um Wagninho no ombro, assim, ó, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu imagino você, o que o Wagner faria, eu responderia. E ele começa a tomar a decisão sozinho. Quando chegar nessa etapa, eu começo a me desconectar da empresa. Sim. Às vezes calha de eu ter um novo projeto lá dentro e tal, mas já não é mais a mesma fase, então ele já não precisa mais do consultor. Sim. Ele precisou naquele período ali de incubação, né, de amadurecimento da ideia. Então, só para dar um exemplo, a minha consultoria ela tem 3 frentes. Uma, para pessoas que estão mudando de carreira, porque é a parte onde você mais vai gastar dinheiro e mais vai quebrar. Não, com certeza, né? E é onde você vai causar um problema para a sociedade, né? E aí, a segunda etapa é o cara que já começou a empreender, tá até, já acertou, errou, mas meio que assim, acabou a munição, não sabe mais para onde vai. Mas tem que ir pra guerra. Acabou a munição, mas tem que ir pra guerra. Né? Aí ele me chama para estruturar para voltar a crescer. E o terceiro é o cara que tá expandindo. Sim. Ele tá crescendo tão rápido que fala assim: meu irmão, tô perdendo o controle, me ajuda aqui, porque senão eu vou crescer até quebrar. Né? Então são essas 3 fases, né, de empresas que eu trabalho. Curiosidade, qual das 3 é a mais difícil, se é que dá pra falar? Qual que é o ponto que você fala, meu, esse é o pior, cara? Puta, aqui é complicado. O cara que tá no começo, o cara que tá no médio ou o cara que já cresceu muito e... O começo ele é mais doloroso. doloroso. Mas acho que o ponto principal não tem a ver com o tamanho, tem a ver com o mindset do cara que tá me contratando. Pode crer, sim. Então as empresas que eu atendo, elas são tudo meio parecidas. Eu fiz um evento agora no meio do ano, juntando todos os meus clientes Ah, eu vi. num auditório, e eles falaram assim: nossa, engraçado, os ramos nada a ver, as personalidades diferentes, mas parece que é todo mundo meio parecido, né? Porque o meu jeito de tratar negócios, se o cara não tem essa ligação, esse fit, ele não consegue me ouvir e automaticamente eu não consigo prestar serviço para ele, né? E aí, quando você tem muito trabalho para meio que convencer o cara de que ele precisa ter humildade, de pelo menos considerar o que você está falando, esse não é o meu trabalho. Né? Meu trabalho é quando o cara fala assim: cara, já tentei isso, isso, isso. Eu preciso de ajuda e acredito que você seja uma delas. O que eu faço? Ele já está aberto. Aí eu mostro o caminho, ele tenta lá e vambora. Aí a coisa flui. Mas quando você fica um tempão tentando amolecer, tentando mudar o caminho, fala: não, o mundo não é mais assim e tal. Aí já perdeu. É muito difícil, doloroso e vai ter pouco resultado. Sim. Né? Então é mais, para mim, é mais relacionado a perfil de mindset do empresário do que necessariamente onde que a empresa está. E aí falando de artista, né, eu acho que o artista nesse caso deve ser um pouquinho mais difícil, porque ainda o cara que tá no empreender, o cara que é empresário, o cara até entende, por exemplo, o cara pode ser teimoso, mas você fala, isso aqui você vai economizar, o cara falou, opa, pelo menos acredito que o cara falou, e economizar vai ter mais dinheiro, o cara já fala, não, vamos mudar de ideia.
sei lá. Tá aprovado, né? É isso aí. Pelo menos a galera que eu trabalhei, você vem com as ideias muito boas, o cara, não. Aí você fala, não, mas isso vai cortar tanto. Fala, onde eu assino, né? Agora o artista não, né, velho? Ele vai ter esse vai ter o drama, vai ter o sonho. E aliás, né, tem esse problema, né? Que é o legal e o sonho, né? De você saber. E aí, já falando em sonho, já acabei de lembrar outra coisa que eu sempre até falei nos outros podcasts lá da galera que chamei, né? Principalmente o Danilo, abração, Danilo, que é o produtor musical, que eu falei, cara, que eu vivi uma mentira. Porque vivi a mentira no sentido, porque a gente acha, olhando de fora, você tem a sensação que as coisas funcionam num determinado ponto. Isso. E hoje, com essas coisas da internet, dos conteúdos, e principalmente agora com essa coisa do podcast, os caras que eu gosto começar a participar de podcast, os caras começaram a contar como era, como foi e como é, né? O bastidor, né? Aí você fala, Meu velho, não Deus. tem nada a ver com nada. Uma das coisas que eu fiquei extremamente assustado, porque você não passa na tua cabeça, tá ligado? A banda Almado, Edu Falaschi? Sei. Não lucrava. Não lucrava? Não lucrava. Aí você fala, mas Como, né? você fala, como não? Aí você olha o cara, você pensa que o cara. Não lucrava assim, né? Tô falando, resumindo muito a conversa pelo que eu vi. Claro. Lógico que tem que ter um ganho, que senão não faz sentido, né? Mas eu digo assim, o esperado não era dessa forma. Porque você fala assim, uma banda que tá estourando tem sucesso. Sucesso é dinheiro É, no bolso, perfeitamente. carrão. E aí você ia ver que o cara ia fazer, sei lá, workshop e tal, funciona desse jeito. Você fala, ué, na minha cabeça tinha que ser um pouquinho mais glamouroso, um pouquinho mais estruturado. E não. E aí o que eu comecei a me ligar? Eu falei, cara, parte do problema de você trabalhar com as coisas, uma é a falta de informação, o preparo, e outra é saber como realmente as coisas funcionam. Porque se você tiver na sua cabeça uma fantasia, você tá se baseando a sua carreira num bagulho que nem existe, velho. Isso. E eu acho que no empreendedorismo tem muito disso. Tem. De, sei lá, você pegar os medalhões. Cara, que nem As referências, né? a gente sempre, quando fala de empreendedorismo, não importa onde você for falar, uma hora você vai falar de uma hora você vai falar de Steve Jobs, desses grandes caras. Só que, meu, você comparar com esses caras aí, que nem uma vez que eu vi um cara falando, e parece doido, mas todo mundo fala, a Apple cresceu numa garagem. Isso te dá a sensação que tudo que nasce numa garagem Vai pode dar ser certo. trilionário. E não quer dizer nada disso daí, né? Quer dizer que aquela história em particular ou outras deu dessa certo. Como é que um cara, velho, dentro de empreender, não tô falando nem dentro da arte, porque a arte é meio abstrata, a gente pode ficar filosofando muito aqui. Mas eu digo que eu acho que quando a gente empreende, e eu senti isso na prática, que nem você falou, tomando as cabeçadas, que quando você toma noção da realidade, a coisa começa a ir pra frente. Eu não digo mais fácil, mas comece pra frente. Porque você começa a falar, opa, isso aqui não funciona assim. Eu achava que funcionava e, enfim. Como é que o cara você baixa o cara que nem de novo pra terra, né, velho? No sentido, em todos os sentidos possíveis, né? Isso não é de hoje, né? O Cazuza já falava, né? Meus heróis morreram de overdose, né? Cara, Você fala, tem alguma coisa errada. é bem isso. O que você tem de imagem daquele de determinado tipo de empresa ou até de profissão, né? Você fala antigamente médico, advogado, né? Hoje eu tenho uma dó, cara, de advogado e médico que você não tem noção. Você imaginava uma coisa. Não, como é que você tem dó dos caras? Eu falo, meu, que o médico, cara, imagina você passar anos da sua vida sendo bancado, porque não tem como você trabalhar e você, né, estudar medicina, e fica um tempão lá estudando, não tem vida social, não tem nada lá, e tudo isso tá cunhado em cima, sei lá, se você é cirurgião, em cima da tua mão. Se você tem um problema na mão, acabou todo o seu investimento. E aí, falando do guitarrista, a mesma coisa, né? É um negócio bizarro. Então não dá. É um negócio que é cunhado em cima de uma coisa que não é sustentável. Sim. A palavra não, da vez a é análise foi sustentável. perfeita. Então a gente tem que tomar cuidado de quem são os nossos heróis, né? Existem os heróis de referência, que é aquele, pô, eu quero chegar, né, nesse nível. Mas tem que ter os heróis de verdade, cara. São as pessoas mais simples que você pode ter na vida. Sim. E eu tive a sorte de trabalhar na feira desde moleque. E eu estudei sempre em escola particular. Sim. Né? Meus pais fizeram questão de... A gente não viajava, não fazia nada, mas pagava escola particular. Então eu chegava de manhã na feira, ia trabalhar, e aí as bananas lá que estavam meio estragadas,
eu tinha que escolher se eu separava para dar de brinde para os meus clientes, para atrair mais clientes, né? Para ele dar para passarinho, para ele levar lá para quem ele quisesse, né? Para o animal que ele quisesse, ou eu separava para a gente estar passando fome. Ou seja, eu já tinha que escolher se eu vou me beneficiar disso, sendo que eu comprei, então eu tenho todo o direito de fazer isso, Sim. ou se eu ajudava alguém que não tem condições. E aí eu separava uma parte para uma parte para outra. Aí eu chegava de noite na escola, o cara falava assim, peguei uma promoção de um tênis lá, paguei 300 conto. Aí você fala, mano... Isso 10 anos atrás, até hoje eu não compro tênis de 300 conto e comprei, como é que os caras compravam, né? Era uma realidade muito diferente. E eu lembro muito bem que toda a escola que eu frequentava, eu me dava muito bem com faxineiro, com porteiro, com as classes mais simples. Porque eu me identificava muito com o pessoal da feira. Sim. Né? Então eu ficava conversando com o tiozinho do banheiro, que cuidava do banheiro do colégio. E aí os molecados da escola, né, alguns eram playboy, falavam assim, o que você fica conversando com o tiozinho do banheiro, velho? Isso é bobo, não sei o quê. Mas esses são heróis. Meu irmão, para você sair lá da Zona Leste, Da casa do anda 1 quilômetro, É. até parar no ponto de ônibus, fica 15 minutos esperando aquela porcaria, Pega uma hora. 3 ônibus. Pega 3 ônibus. Na hora que você chegou no seu trabalho, você já tá só o empreendedor fala assim, o empreendedor mata um leão por dia. Falei, cara, o seu funcionário já matou 25 leão, uma cobra, só pra chegar um urso, aqui. só pra chegar aqui, ele já chegou derrotado, cara. Qual é a sua, né? É por isso que fala que esse negócio de meritocracia é uma besteira, não existe, né? Eu entendo os dois lados, tanto do peão, falar assim, quanto do patrão, né? Mas os nossos heróis, eles têm que ter uma referência diferente. Sim. Né? Então você começa a ver, cara, professores de música que andam com um carro todo ferrado, que não tem não atingiram aquele sucesso que a gente imaginava que a gente queria ter quando a gente era moleque, né? O sucesso pra gente era o Slash, né? Era esses caras aí. E hoje eu volto na minha memória e penso nos meus professores de música, os caras eram os heróis. Louco, né? E, pelo amor de Deus, né? Tem um amigo, né, um conhecido meu, ele trabalhava numa escola trabalhava numa loja de música que tem aqui, de instrumento que tem aqui na avenida aqui. E ele era... Rockside lá? Rockside, pode crer. Diego. O cara, velho, quando eu conheci ele ficava arrumando os instrumentos, era meio que um luthier ali. Ele dá aula na escola. Tá dando aula? Mas esse cara, eu tiro o meu chapéu, sabe por quê? Diego, velho, uns anos atrás eu consegui usar Tom Sonhada PRS. Sim. Puta guitarra cara de playboy, né? Atingiu esse nível. Eu tenho vergonha de falar pra pessoas que nem ele que eu tenho uma PRS. Porque assim, na minha visão eu nem mereço. Porque o que o cara tira de som com uma Tajima, não tá escrito. Ele postava uns vídeos com as Memphis, assim, cara. Eu tô comprando tem que ser playback, ela não tem esse timbre. E o cara tirava um som na raça, sabe? E aí eu falo, esse cara é meu herói. Sim, porque eu tirar um som com a PRS é o mínimo que você tem que fazer, né? Pois é, aí você pega os caras, os gringos lá, a primeira violão que o cara teve lá no Texas é um Taylor. Ô, meu irmão, caramba! Os músicos do Brasil vão morrer, não vão ter um Taylor. Se o primeiro violão era um Taylor, você já tá... Acabou, né? Você tem obrigação de tocar melhor. Pra gente um sonho é um Takamine, você fala que já... Exatamente. Tá então, tudo errado. Os heróis nossos, cara, você tem que olhar mais aprofundada, porque aí você tem não tem aquela frustração do insucesso. Sim. Porque não tá atrelado a dinheiro, não tá atrelado a estar em evidência. Um exemplo do contraditório é isso. Tenho muito artista não, empreendedor, loja de roupa, tatuador, né, você conhece e tal, que eles chegam num auge da vida que entra no que você falou. O cara já não faz tanta coisa assim, tudo quem faz mesmo é a equipe. Sim. Ele representa a marca, ele tem muito trabalho, mas ele tem uma equipe que faz um monte de coisa para ele. E aí, quando alguém fala assim, nossa, você é um sucesso, o cara bate uma síndrome do impostor, como se ele falasse, não, se o cara descobrir que quem faz as coisas é a minha equipe, eles vão pensar que eu sou uma fraude. Sim. Né? Não, porque a vida é assim, ele é só o front, ele é só o frontman, né? Ele é só o cara que aparece, ele é a Miss, né? Que dá tchauzinho e sorri para as câmeras, mas a equipe realmente é o trabalho duro. Mas quando você já tem consciência disso, você chega lá na frente e você não pensa que você é impostor. Você pensa que você é o cara que representa a marca. Ok. Sim. E ao mesmo tempo, você não acredita nessa
mentira do Instagram, né? Que é, o sucesso é ter dinheiro, aliás, visibilidade. Você já antecipou um negócio que eu já ia falar, mas pro Brasil. Então toca aí. Cara, que hoje quando a gente vê, eu acho que assim, nenhum assunto, não tem como falar de nenhum assunto que não caia também em rede social, né? Ah, sim. A rede social, ela demanda uma produtividade e uma polidez das coisas que parece, que não é que parece, né? Se torna meio, porque você tá vendo um frame, né, velho? Sim, não dá Um conta pequeno frame. Não tem filtro que dá conta, né? De Exato. Aí você fala assim, cara, tipo, você causa a sensação, ou pelo menos não que não que a pessoa queira causar essa sensação, mas quando a gente entra num perfil de alguém, você fala, cara, esse cara tá dando mais certo que eu. Que você tem essa sensação, Sim. porque eu vivo a vida com o meu sentimento, com a minha realidade, só que eu avalio a vida do outro pela uma fotografia do Instagram perfeito. Isso. E eu subentendo que a vida dele tá melhor. Tipo aquele negócio, eu acho que você até fez um post, né? Que a grama do vizinho é melhor, uma coisa assim, você fez isso. E isso é totalmente prejudicial pra quem quer empreender, porque, meu, você mina suas energias, né? Porque você pensa, o cara tem que ter vontade, energia, o cara começa a se comparar e o cara se retrai, a coisa vai pro buraco, né? E como é que os seus clientes lidam, né? Ou sei lá, como é que o artista é pior ainda, né, cara? Você vê o outro fazendo um negócio melhor, o cara fala, puta merda, velho. Se eu achava que eu sabia, eu não sei nada, que é muito comum, velho. Uma coisa que eu tenho como princípio para mim, como valores, eu vim daquele mindset bloqueador de que o rico vai pro inferno, né, cara? Sim. Você não pode fazer sucesso, ganhar dinheiro, porque algo tá errado, né? Tá errado. Você tem que, né? Você tem que comer aquela comidinha de sempre e tal. E eu venho trabalhando isso psicologicamente há um tempo. Aí no meio da pandemia, eu falei assim pra minha esposa, resolvi ficar rico. Ela, que bom, né? Quando é que você vai ficar, né? Eu tô esperando, né? E foi uma decisão mesmo. Tipo, cara, eu resolvi ficar rico. Ela falou, mas por que você decidiu isso? Foi porque eu sempre tive medo de fazer tanto sucesso a ponto de ficar rico. Ela, nossa, mas aí seu ego também era inflado. Eu falei, não, porque eu tenho parentes que são riquíssimos, né? E eles vivem uma vida muito difícil de lidar com essa aparência, do que, Sim. tipo, o que os outros vão pensar de mim se eu for na padaria com uma roupa diferente. Daí o cara se prepara todo e vive aquela mentira. Sim. Então, trazendo isso pro Instagram ou para as redes sociais, é isso, né? A pessoa ela não consegue postar uma foto se não for com filtro, se não for maquiada, se não tiver com um fundo bonito. Certo. Sim. Então, desde que eu fui começar a trabalhar o meu marketing pessoal nas redes sociais, falei, cara, eu não consigo trabalhar do jeito que os outros trabalham, do tipo, procurar o ângulo certo da cara. Até porque se você fizer uma média, você vai ver que não tem muita diferença, junto, né? Assim, né? E japonês é tudo igual, tanto faz o japonês que postar, né? Como diz os borracheiros, rodou muito tempo com pneu murcho e já tá meio estragado. E sem óleo, né? Sem óleo motor. Sem óleo, então. Não tem muito o que fazer. Eu falei, bom, então minha cara não vai ser o maior chamariz. Aí eu moro num apartamento de, sei lá, nem 50 metros quadrados. Pequeno. Então, a gente tá vivendo a realidade do Japão. Tipo isso, né? Mas eu falei, cara, como é que eu vou tentar falar que minha empresa é de sucesso se eu não tenho um cenário legal? O sucesso, aparentemente, né? Não sei o quê. Eu falei, cara, já sei, eu vou ter que basear. E como é que eu faço para me expor nas redes sociais sem estar pensando que eu tô vendendo uma mentira? Porque vamos lá, cenário bonito você consegue. Né? Vai num provador de qualquer loja do shopping lá e tira uma selfie e fala assim, eu na minha sala, as pessoas vão acreditar, saber, vai ficar lindo. Vou na Tokstok, pega aqueles cenários montados, eu sento lá. O cara vai lá e fala, japonês é tudo rico, tenho certeza que é a casa dele, né? Como é que eu faço para lidar com isso? Né? Com essa... Eu sei eu mesmo, não vender uma mentira e ao mesmo tempo não ser o síndrome do impostor, mas também não parecer que eu sou um Zé Ninguém. E aí eu pus na minha cabeça que eu sempre vou tentar vender o que é a minha verdade. Minha verdade, tendo consciência disso. Então eu sempre falei das minhas conquistas e das minhas derrotas. Perfeito. Então, tipo, aí galera, chovendo hoje, se liga, sapato tudo molhado, tá rasgado, então entrou um pouquinho de água. Ou seja, eu tô falando, eu tenho um sapato rasgado. Sim. Né? Aí quando eu troquei de carro, eu peguei e tirei uma foto, falei, eu comprei um carro. Sim. É um Jaguar? Não,
Mas é um carro, troquei de carro, consegui no meio da pandemia trocar de carro. E se quebrar, você posta que tá na oficina, né? Que como eu já fiz também, né? Já postei meu carro em cima da plataforma. É. Então, inclusive até meus clientes, na hora que eu postei, ele falou assim, já vi que você vai chegar atrasado hoje. Né? É por isso, você fala, é por isso que eu tô postando, já pode já ficar ciente, né? Então, mas é uma coerência. Sim. O pessoal começa a enxergar, fala assim, ó, o japonês não é milionário, ele também não é furreca, ele é um ser que parece de carne e osso. Sim. Né? Que é o contrário do que a gente vê nas redes sociais. Eu lembro muito bem do meu chefe, quando eu estava no mundo corporativo, ele chegou assim, abismado, assim, falou assim, o que foi que você tá abismado? Não, hoje eu tive reunião com um diretor da América Latina da empresa que a gente atende. Eu falei, e? Aí ele, cara, ele tava falando dos problemas dele, e acabou abrindo lá, um problema que tem com o filho dele, não sei o que, problema pessoal. Eu falei, mas e daí? Não, é engraçado, né? Você ouvir um cara que é super poderoso tal, falando que ele tem problemas como seres humanos normais, né? É estranho. E é isso, né? Tipo, você nem espera que as pessoas sangrem, né? Que as pessoas tenham dor de barriga. Cara, é tudo ser humano. A gente fala, né? Os sexos, os anjos nem sexo têm, né? Sim. Então, assim, são todos iguais, são todos parecidos. Quando você para pensar no poder, que o dinheiro e a exposição traz poder, né? Um super executivo, né? Milionário, dentro de um carrão, parece que ele tem poder. Mas se o motorista dele errar a rua, entrar numa comunidade, um moleque de 15 anos com fuzil, ele é o poder. Sim. É uma questão de ponto de vista e de momento. Sim. Então, assim, todo mundo tem poder em algum momento, todo mundo falta poder em algum momento. Lei da vida, tá tudo bem. Essa falta de coerência e de entender que onde você tá bom e que você querer mais também tá bom, e se você tiver que descer um degrau, tudo bem, tá tudo certo. A vida é assim, esse é o game. Sim. Agora Perfeito. você fica o tempo todo, né, olhando para cima, as referências inalcançáveis, Steve Jobs, empresas, não sei o que, artistas fodásticos, Guns N' Roses em Tóquio, você nunca vai atingir mesmo, você nunca vai atingir, cara. E não vai mesmo não, é só decepção. Cara, de certa forma, você falou uma coisa que é o que eu tô fazendo agora, né? Porque esse negócio de síndrome do impostor, ele é um fato mesmo. A gente fala assim, caramba, mas será que eu sou o que eu sou? Por quê, né? Mas não que esse lado me pega muito. Lógico que em algum momento você fica, puta, será que eu sei fazer o que eu sei fazer mesmo? Será que eu não tô enganando a mim mesmo que eu sei fazer? Isso, mas né? enfim, aí eu mas chega um determinado momento do trabalho que eu faço, que eu acho que eles são ciclos. E uma hora você precisa de renovação de algum sentido. Claro. Ou você tem umas metas maiores, metas diferentes, ou então dar um direcional diferente, trabalhar, porque, cansa também, né? Tudo que você vai fazendo igual, chega uma hora você não tem energia, né? Uhum. E aí eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer isso daí? Aí, em vez de olhar pra frente, o que eu fiz? Eu olhei pra trás. Eu falei, em vez de eu entender pra onde eu quero ir, eu falei, cara, eu vou entender da onde eu vim, quais são as raízes das coisas, e vou projetar as coisas diferentes. Aí eu, resumindo aqui, lógico, senão daria outro podcast isso daqui. Cara, eu resumi isso, eu sou um guitarrista que virou tatuador. Eu não sou um desenhista que virou tatuador. Eu aprendi a desenhar junto com tatuar. Tatuagem. Então, tipo assim, o que seria o caminho esperado? Que todo mundo iria ouvir? Não, eu desenho desde pequeno e essa paixão foi indo, aí eu vi a tatuagem, eu virei tatuador, não sei o quê. Não. Primeiro que eu já virei tatuador depois de velho, se a gente for parar pra pensar. Sim. E a minha trajetória veio eu sou um guitarrista que aprendeu a tatuar. E aí eu comecei a arquitetar tudo como se eu tivesse que escrever um livro meu, ia se chamar Um Guitarrista Tatuador. Perfeito. E aí você começa a contar uma história que você falou, verdadeira. Que aí eu não sou mais impostor, porque é a minha história. Eu não tô falando pra você que eu sou o Michelangelo, que eu sou o Da Vinci, nem que eu sou o Quico Loureiro, eu tô falando que é a minha história. E aí fica muito mais fácil você dar os próximos passos, quando de novo a gente desce pro chão e fala, é isso aqui. Eu acho isso legal, que nem aquela palestra que você colocou lá, que você postou um slide, eu acho que no story, que você coloca do feirante a empresário, porque você fala, cara, esse é o ponto. Porque as pessoas não querem saber como é que você é ser empresário. Porque as pessoas querem saber como é que se sai diferente para ser empresário. Essa é a curiosidade, né? E, tipo,
esse tipo de trabalho você acaba indicando o cara fazer de uma autoanálise da sua própria história? Ou isso já é natural, enfim? Ó, isso tá muito mais próximo da sofisticação do Da Vinci, tá? É Então, mesmo? essa reflexão que você teve não é pra qualquer um, cara. Veja, mano, hoje eu tô... Cara, O cara vai sair sabe o ano que vem, é? né? Eu tô com uma cola aqui embaixo que eu tô falando. Eu tenho um pronto, como é que chama aquelas telas? Tiagão que tá mandando pra mim aqui, eu só tô aqui, ó. Por que eu tô entrando nesse assunto? Pra quem... se você pegar uma folha muito bem impressa de um quadro, vamos falar do Da Vinci, aproveitando o ensejo. Aquilo ali vale quanto? Você é louco. Não, se for só uma impressão, é o custo do papel couché Não, mais sim, a tinta, né? sim. É isso. E o quadro verdadeiro? Não, aí não tem. Né? E o quadro verdadeiro, sem ninguém conhecer Da Vinci? Também não vale nada. Sim. Se ninguém conhece Da Vinci, né? Tem um filme lá que os Beatles não existem, né? Acho que tá até no Netflix, aí fica engraçado. Não assisti. É um vídeo que, tipo, aconteceu um apagão na mentalidade das pessoas e ninguém sabe que os Beatles existem. Aí você deixa... pode ser. Sabe? E aí você pega um quadro de Da Vinci sem o Da Vinci, é só um quadro. E aí, mesmo existindo o Da Vinci, existindo o quadro, tal, para quem não entende absolutamente nada da história, a pessoa olha e fala assim: nossa, é quadro feio, né? E joga no lixo. Sabendo porque tudo torto, o ser humano não tem um narigão, ele não é, não tem nada a ver com isso aí. Aí para quem, né, tem a cultura, fala: nossa, mas olha a originalidade do cara que ele teve em expressar a vida, que não sei o que, o ar que ele não respirava, e por isso do narigão, e olha o traço que ele tinha na época, que o pincel era feito de crina de cavalo, e o cara tinha que fazer na mão, não tinha essa coisa industrial. Tinha que preparar a tinta e não sei o que. Aí que tá. Então, a história faz a diferença entre o quadro valer nada e valer pra caramba. Tudo. E aí, juntando com o que você falou da experiência do cliente, e aí que você falou assim, pô, meu diferencial para um é isso, para outro é isso, não sei o quê. Eu vou te falar uma coisa. A empresa, se você quiser, se o seu concorrente quiser copiar a cor do teto do seu estúdio, ele vai copiar. Se ele quiser copiar o mesmo sistema de computador que ele usa, se ele quiser comprar a mesma máquina, se ele, o mesmo equipamento, se ele quiser... poderia comprar o meu negócio, né? Poderia comprar o meu, se comprar o seu negócio e comprar, né, contratar o seu funcionário, ele contrata. Sabe, a única coisa que ele não consegue fazer igual? Você. Né? O CEO, o fundador da empresa, você não consegue replicar. Sim. Tanto os defeitos quanto né, as partes boas. Quando você pega o que você faz uma reflexão, o que é bom, o que funciona, e transforma isso em procedimentos, que foi o que você fez, você consegue replicar esse modelo de negócio. Perfeito. E aí você replica esse modelo de negócio, você consegue criar uma franquia e tal, e aí você consegue... Assim, eu tô me sentindo importante, vender, velho. O Fernando em pedaços, vamos falar assim, Sim. né? E aí entregar a mesma qualidade. Então, o maior diferencial de qualquer empresa é a mentalidade do dono, cara. Perfeito. Só que a mentalidade do dono por si só sentido, não faz muita diferença. Agora, a história dele é que faz. E o que isso... Qual que é a maior justificativa disso? É a taxa de mortalidade das empresas na sucessão. Porque o pai se lascou pra caramba pra é a cara crescer. Do pai, né? Aí vem o filho dele, cresceu um pouco mais e se matou, aí chegou o império. Quando esse cara teve um filho, o filho dele já nasceu playboy, velho. Já não tá ligado de nada. O cara já não sabe lavar louça, sabe varrer chão, não sabe nada. E aí quando ele vai pensar o que é sofrimento pra vida dele, sofrimento pra vida dele é do tipo, meus amigos foram pro Havaí nas férias e eu tive que ficar cuidando dessa empresa milionária. E na piscina aquecida, né? Que triste, nossa. Se fosse você, eu pulava na ponte. Não tô, né, menosprezando o sofrimento desse cara. Dor é dor. Mas vamos condicionar aqui para algumas coisas. A dor física, passar necessidade, deixa você mais estruturado, mais forte, juntando com que errar é bom, errar deixa você estruturado. Então, essa história de erros e acertos e essa fortaleza que se construiu e transformou em formato de negócios, carreira, o que quer que seja, isso tem valor. Perfeito. Por isso que eu falei que essa reflexão
você jamais conseguiria ter sem ter a sua história. Não, faz total sentido. Imagina um moleque com 15 anos, deixa eu ver como é que eu cheguei até aqui. Aí você fala, você chegou até aqui onde, né? Deixa eu ver como eu cheguei até aqui. Aí a mãe dele fala assim, você só chegou aí porque eu deixei, moleque. Isso. Não, e é isso aí mesmo, porque aí no final das contas o nome do estúdio é Quartfusa, que é uma nota rara, que eu quero pegar um negócio. Eu comecei a pintar quadro de música, todos os meus instrumentos estão no estúdio. E aliás, galera, é que eu ainda não vou fazer porque ainda não sei. Mas no meu estúdio a regra pra pedir pra ter desconto é tocar um dos instrumentos que tá lá. Você quer desconto, tem que tocar o instrumento. Tipo, então, aí você começa a criar todas as pilhas em volta desse negócio. Isso aí. Que aí também nasceu o podcast. Aí eu acho que quando eu comecei a entender isso daí, não vou dizer que vai ficar mais fácil, porque fácil nunca é, que nem você fala, enfim, mas as coisas começam a fazer sentido e se conecta, né? Que nem aquela palestra do Steve Jobs lá, que é Connect the Dots, você já viu? Sim. Esse bagulho é sensacional, velho. Cara. Vagnão, agradecer você, velho. Quem quiser procurar seus serviços, onde te encontra na internet, né? Como é que a pessoa entra em contato? Tudo bem que todos os links dele também vai estar na descrição do vídeo, mas onde você está mais ativo, menos ativo? Onde você produz? Eu tenho um canal no YouTube, você colocar lá Wagner Suzuki Consultor, no YouTube você vai achar. Tem dicas gratuitas de empreendedorismo e tudo mais. O Instagram também é a mesma coisa, é @Wagner Suzuki Consultor. Perfeito. E para quem já é empreendedor e está num momento de dificuldade, já precisa do serviço em si, não é post que vai ajudar o cara, né? Ele pode procurar o site que é a letra W, né? wsuzuki.com. Perfeito. Suzuki igual a moto, né? Isso é bom saber. Então, galera, todos os dados dele, todas essas informações vai estar na descrição do vídeo. E também já agradecer novamente a Academia do Rock, que apoia a gente. Abraço aí pra galera. E se você quiser tocar um instrumento, aparece lá. Ou aparece lá para nós tomar um café, para pelo menos você conhecer. Beleza? Vagnão, obrigado, meu velho.